Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 2061. Os cultivadores tremeram sob a pressão ameaçadora de Feng Yuxian, mas antes que qualquer um deles pudesse reagir, Yuan falou em voz calma: relaxe, Feng. Não há necessidade de derramar sangue por algo assim. Feng Yuxian recuperou imediatamente sua aura e ficou em silêncio, mas continuou a encará-los, especialmente o imortal dourado que falou primeiro. Yuan prosseguiu: tenho certeza de que todos vocês querem resolver isso sem mortes desnecessárias, certo? Eles assentiram com a cabeça em silêncio. Nesse caso, por que não começamos explicando a sua situação? Disse Yuan. Os imortais dourados trocaram olhares inquietos, claramente relutantes em revelar seu verdadeiro propósito. Ao ver isso, Feng Yuxian soltou um sorriso gélido e disse: eles provavelmente estão aqui para se apoderar de algum tesouro natural. Afinal, este lugar é perfeito para gerar tesouros ricos em energia Yang. Os imortais dourados estremeceram levemente com as palavras dela, suas reações falando mais alto do que qualquer palavra poderia. Um tesouro, hein? Se você está preocupado que eu vá brigar com você por ele, fique tranquilo. Não tenho interesse nenhum, disse Yuan calmamente um instante depois. No entanto, gostaria de saber quando você terminará seus negócios e poderá ir embora. Após um momento de silêncio, um dos imortais dourados respondeu sem revelar detalhes: devemos estar fora do seu território dentro de um mês. Yuan assentiu com a cabeça e disse: então, esperaremos que você termine seus negócios. Ele se virou e retornou ao tesouro voador com Feng Yuxian logo em seguida. Embora ele tivesse partido, sua presença ainda persistia como um peso invisível, obrigando os cultivadores a permanecerem em estado de alerta máximo. Que tipo de tesouro você acha que eles estão tentando adquirir? Perguntou Yuan, por curiosidade. Bem, os tesouros mais comuns encontrados no desfiladeiro infernal são minerais para forjar artefatos e ervas raras do elemento Yang que só conseguem crescer em ambientes extremos. Como este, explicou Feng Yuxian. Mas para tanta gente se reunir aqui, e considerando que estamos bem acima da serpente fundida fluente, o tesouro provavelmente é a enguia fundida do inferno. Uma criatura rara que aparece apenas uma vez a cada poucos milhares de anos, continuou ela. Logo abaixo deles jazia um imenso rio de magma que de longe lembrava uma serpente, razão pela qual era conhecido como a serpente fundida fluente. Embora pudesse parecer um ambiente extremo demais para sustentar a vida, criaturas mágicas nasciam e prosperavam em suas profundezas incandescentes. A enguia fundida do inferno era uma dessas criaturas. O que essa criatura tem de tão especial? Perguntou Yuan. Bem, consumir sua carne pode aumentar drasticamente a resistência ao fogo e melhorar o Yang Qi. Além disso, sua pele e coração são ingredientes valiosos para diversas pílulas e são muito procurados por alquimistas. Entendo. Mas por que eles estão todos ali esperando? Provavelmente não tem resistência ao fogo suficiente para entrar na serpente fundida fluente e capturar a enguia fundida infernal. A criatura emerge uma vez por mês, então talvez estejam à espera dessa oportunidade. Alguns dias depois, Yuan sentiu novas presenças se aproximando à distância, o que o levou a interromper seu cultivo. Assim que os recém-chegados chegaram, exigiram imediatamente que os que já estavam presentes se retirassem. Naturalmente, a exigência foi recusada e pouco depois, uma batalha irrompeu. Quanto a Yuan, ele simplesmente observou o caos à distância, com a intenção de se manter neutro. No entanto, os recém-chegados, desconhecendo quem ele era, o atacaram imprudentemente também no calor da batalha. Vendo isso, Feng Yuxian disse: jovem mestre, por favor, deixe isso comigo. Não precisa mover um dedo por esses fracotes. Yuan assentiu com a cabeça. No instante seguinte, Feng Yuxian saltou do tesouro voador, interceptando 7 imortais de prata que haviam avançado em sua direção. Como ousam seus fracotes levantar suas armas contra o jovem mestre? Vocês sequer sabem com quem estão lidando, gritou Feng Yuxian enquanto liberava suas chamas, prendendo-os instantaneamente em uma enorme esfera de fogo. Chamas de fênix! Os imortais de prata recuaram em choque, atonitos com a verdadeira identidade de seu oponente. Pelo seu crime, você será punida com a morte, declarou Feng Yuxian, fazendo um gesto de aperto com a mão. Instantaneamente a esfera de chamas começou a se contrair, encolhendo rapidamente ao redor de sua presa indefesa. Esperem! Estávamos errados, gritaram os imortais, implorando por suas vidas enquanto sua pele começava a formar bolhas e a queimar sob as chamas implacáveis. É claro que vocês estavam errados. Se não, por que estariam morrendo? Disse Feng Yuxian friamente, balançando a cabeça enquanto ignorava seus apelos desesperados e os reduzia impiedosamente a cinzas. Eu nunca imaginei que ela pudesse ser tão assustadora, comentou Yu Ning após presenciar o lado brutal de Feng Yuxian pela primeira vez. Enquanto isso, os cultivadores que lutavam nas proximidades testemunharam a cena e tremeram de medo. Aqueles que optaram por ignorar Yuan e Feng Yuxian soltaram um suspiro de alívio, gratos por não os terem provocado antes. Quanto aos recém-chegados, ficaram paralisados em choque ao verem uma fênix, um ser mítico raro e poderoso que muitos deles encontravam pela primeira vez. Feng Yuxian então proclamou em voz clara e imponente: não me importo se vocês brigarem entre si, mas se ousarem nos perturbar, eu os matarei sem pensar 2 vezes. Em pouco tempo, os recém-chegados, desconhecendo que Yuan não tinha interesse na enguia fundida do inferno, rapidamente optaram por recuar ao perceberem que estavam enfrentando uma fênix no verdadeiro reino imortal. No entanto, a comoção estava longe de terminar, pois cada vez mais cultivadores continuavam a chegar, atraídos pelos rumores do aparecimento da enguia fundida do inferno, cada um pronto para lutar por uma parte do prêmio. Os primeiros a chegar evitaram brigar entre si, pois já haviam concordado em compartilhar o tesouro pacificamente.
Quanto aos recém-chegados, todos eles atacariam o tesouro voador de Yuan, apenas para se depararem com a fúria de Feng Yuxian. Apesar do caos, Yuan optou por permanecer no desfiladeiro infernal, sabendo que as coisas se acalmariam assim que o tesouro fosse reivindicado, dando-lhe a chance de absorver a essência de sangue da Fênix primordial em paz. Capítulo 2062. Essa serpente infernal fundida deve ser realmente valiosa para que tantas pessoas apareçam para vê-la, comentou Yuan após ser atacado pela 5ª vez em apenas 2 semanas. Não se trata apenas da serpente infernal fundida, respondeu Feng Yuxian. É simplesmente assim que as coisas funcionam nos céus superiores. É comum que os cultivadores entrem em conflito por todos os recursos que conseguirem obter. Por quê? Não é como se houvesse escassez de recursos. Suponho que essa seja a natureza dos céus superiores, a competição é simplesmente um modo de vida. O olhar de Yuan desviou-se subitamente para uma determinada direção, e ele disse, parece que temos mais recém-chegados. Hora de tirar mais lixo, disse Feng Yuxian, preparando-se animadamente para a batalha. Por que vocês simplesmente não colocam uma placa ou algo assim, se não querem que eles nos ataquem? Perguntou Yuan. Feng Yuxian deu uma risadinha e disse, isso acabaria com toda a diversão. Você tem ideia do quanto eu fiquei entediado quando perdi meus poderes? Agora que eles voltaram, pretendo aproveitá-los ao máximo. Yuan apenas balançou a cabeça em resposta a ela, sem nenhuma intenção de impedi-la, mesmo que isso poupasse algumas vidas. Afinal, aqueles que os atacaram só tinham a si mesmos a culpar. Em pouco tempo, os recém-chegados lançaram seu ataque como antes. Alguns se separaram da batalha principal para alvejar o tesouro voador solitário que estava tranquilamente cuidando da sua vida à distância. Em pouco tempo, as belas chamas de Feng Yuxian varreram o céu como um tsunami carmesim, e os imortais que ousaram atacá-las foram reduzidos a cinzas num instante. Uma fênix, exclamaram os recém-chegados, chocados, sua reação refletindo a incredulidade dos cultivadores que os precederam. No entanto, em vez de fugir como os outros, um deles gritou, contactem os anciãos. Digam-lhes que há uma fênix imortal verdadeira aqui e que precisamos da ajuda deles. Ao seu comando, um dos cultivadores se separou do grupo e desapareceu na distância. Poucos minutos depois, uma enorme nave voadora surgiu no horizonte, sua chegada anunciada pela aura inconfundível de 3 verdadeiros imortais que se aproximavam. Assim que o navio chegou, 3 figuras saltaram do convés e rapidamente cercaram o tesouro voador de Yuan, formando um triângulo compacto ao redor dele. Precisa da minha ajuda? Perguntou Yuan a Feng Yuxian, que respondeu com um sorriso no rosto. Não precisa, jovem mestra. Posso lidar com ele sozinha. Ela deixou o tesouro voador para enfrentar os 3 verdadeiros imortais pouco tempo depois. Quando ficaram frente a frente, um dos verdadeiros imortais questionou. Você é uma fênix. Por que precisaria da serpente fundida do inferno? Quem disse que eu preciso disso? Respondeu Feng Yuxian calmamente. Então por que você está aqui brigando conosco por isso? Seus homens nos atacaram primeiro, então é legítima defesa. Você está me dizendo que está aqui apenas para assistir ao espetáculo? Disparou outro verdadeiro imortal com a voz trêmula de raiva. Algo assim, eu acho. Os 3 verdadeiros imortais trocaram olhares. Após um breve momento de silêncio, todos assentiram levemente com a cabeça, como se tivessem chegado a um acordo tácito. Então, sem aviso prévio, começaram a atacar Feng Yuxian. Embora preferissem não entrar em conflito com uma besta divina, uma fênix, nada menos. Eles não podiam deixar que a enguia fundida do inferno lhes fosse tirada. Contudo, sabendo que havia uma chance de Feng Yuxian pertencer a um dos clãs reais da Fênix, eles não ousaram arriscar matá-la diretamente. Em vez disso, atacaram com a única intenção de subjugá-la e subjugá-la. Seus bastardos estão me desprezando? Feng Yuxian rosnou, percebendo exatamente o que eles estavam fazendo enquanto as chamas cresciam violentamente ao seu redor. A intensidade da batalha aumentou, e apesar de estar em desvantagem numérica, Feng Yuxian ainda conseguiu repelir os 3 verdadeiros imortais. Contudo, algumas horas depois, quando a batalha se aproximava do fim e os verdadeiros imortais começavam a vacilar, um tremor repentino sacudiu a terra, e os vulcões ao redor entraram em erupção numa cascata estrondosa de fogo e rocha derretida. Todos no campo de batalha congelaram no meio do movimento, seus olhos instintivamente atraídos para a serpente fundida fluente abaixo. O rio de lava subitamente começou a agitar-se e borbulhar de forma ameaçadora, como se algo estivesse emergindo. Ao ver isso, o imortal dourado que outrora tentará afastar Yuan gritou, a serpente infernal fundida está emergindo. Preparem-se para ativar a formação. Vamos detê-los. Embora seu número tivesse diminuído drasticamente nas últimas 2 semanas de combates constantes, eles decidiram permanecer ali por causa da presença de Feng Yuxian. Momentos depois, a superfície do rio de lava começou a inchar e subir, até que uma enorme enguia negra emergiu, com o corpo marcado por rachaduras brilhantes que pulsavam como veias derretidas. Os cultivadores ativaram a formação, prendendo instantaneamente a serpente infernal fundida com poderosas correntes que a impediam de escapar. No entanto, isso era tudo o que podiam fazer por enquanto, pois ainda estavam sob ataque implacável de facções rivais. Infelizmente, eles estavam em grande desvantagem numérica, e as forças adversárias continuaram a dizimar suas fileiras com ataques implacáveis. Sem outra escolha, eles recorreram a Yuan em busca de ajuda. Por favor, jovem mestre, ajude-nos. Mas Yuan não tinha motivos para intervir. Eles estavam ali para procurar tesouros, e ele era apenas um transeunte. Embora Feng Yuxian os tivesse ajudado indiretamente ao eliminar aqueles que atacaram seu tesouro voador, isso não os tornou aliados em nenhum sentido da palavra. Embora salvá-los pudesse parecer certo, fazê-lo seria injusto com todos os outros que vieram competir pelo tesouro. Afinal, eles não haviam sido atacados por bandidos. Eram simplesmente participantes da mesma luta implacável pela enguia fundida do inferno.
Se quiserem sobreviver, simplesmente desistam do tesouro e vão embora, disse Yuan calmamente. Impossível, gritou um deles. Já perdemos tantos tentando conquistá-lo. Se desistirmos agora, todas essas mortes terão sido em vão. Yuan balançou a cabeça e suspirou. Use um pouco o cérebro. Já que é óbvio que você não tem o que é preciso para conquistá-lo, você também terá uma morte sem sentido se continuar lutando por isso. É melhor salvar as vidas que você ainda pode. Capítulo 2063. Ao ouvirem as palavras de Yuan, foi como se um interruptor tivesse sido acionado em suas mentes, trazendo-os de volta à realidade. Ele tem razão. Estaríamos simplesmente desperdiçando nossas vidas neste momento. Além disso, ficou claro que Yuan não tinha intenção alguma de ajudá-los. Muito rapidamente, os cultivadores que estavam lá desde o início começaram a recuar, abandonando a enguia fundida do inferno, que permaneceu presa pela formação. Ao verem isso, os membros da facção adversária gritaram: "Não os deixem escapar, Cassius!" Mas assim que avançaram para perseguir a figura, ela surgiu silenciosamente diante deles, como um fantasma materializando-se do nada. Após bloquear a passagem dos cultivadores em retirada, Yuan falou com voz fria: "Não sei dizer se vocês são ousados ou apenas estúpidos." Ao ouvirem a voz de Yuan, perceberam que era ele quem havia aconselhado os outros a fugir. Contudo, ao verem que ele era apenas um imortal de bronze, baixaram um pouco a guarda. "Pensei que você não fosse intervir", disse um dos imortais presentes. "Eu não estava, mas isso porque não tinha motivo para estar. Então, qual é o seu motivo para intervir agora? Você está mesmo me perguntando isso?" Yuan respondeu calmamente. "Aquelas pessoas atrás de mim já desistiram da enguia fundida do inferno, então por que se dar ao trabalho de massacrá-las? Se você ainda estivesse lutando pelo tesouro, eu entenderia, mas isso não faz de você diferente de bandidos." Os imortais zombaram e retrucaram: "O que vocês pensam que é isso? Um jogo do qual podem simplesmente desistir quando quiserem? Estamos todos arriscando nossas vidas aqui, sabiam?" Yuan deu de ombros. "De onde eu venho, mesmo em meio à guerra, se o inimigo se rende, você não tem o direito de matá-lo. De onde vocês são? Do interiorzão?" Os imortais riram alto. Percebendo que suas palavras caíam em ouvidos surdos, Yuan soltou um suspiro silencioso e disse: "Se vocês estão determinados a matá-los, terão que passar por mim primeiro. Quem você pensa que é? Você é só um imortal de bronze, e nós somos 300 para 1 em número. Se você acha que sua amiga Fênix pode te ajudar, ela está ocupada lidando com os anciãos neste momento." Yuan olhou para Feng Yuxian e deu um leve sorriso. "Pelo jeito que as coisas estão, ela vai terminar com eles em breve. Mas eu devo conseguir lidar com vocês bem antes disso. Seu arrogante. Quero ver você tentar." Os cultivadores imediatamente cercaram Yuan e lançaram seu ataque. Yuan poderia tê-los aniquilado facilmente com sua aura da espada suprema, mas, em vez disso, optou por praticar seu disfarce de fênix e liberou suas chamas congelantes do céu. No instante seguinte, belas chamas azul claras, límpidas e puras como o mar intocado, irromperam repentinamente de seu corpo, envolvendo-o em um brilho radiante. Isso é, ele também é uma fênix? Os cultivadores recuaram em choque ao verem as chamas de Yuan. Enquanto eles permaneciam paralisados em choque, Yuan conjurou um enorme anel de chamas azuis, formando uma arena flamejante que os aprisionou dentro de suas paredes escaldantes. As chamas congelantes do céu não eram apenas escaldantes, eram também extremamente frias. Aqueles que se encontravam perto dela sentiam como se estivessem sendo queimados e congelados simultaneamente. "Vou dar a todos vocês uma última chance de abaixarem as armas e se concentrarem naquela coisa", disse Yuan, apontando para a enguia infernal fundida abaixo deles. "Caso contrário, transformarei todos vocês em picolés." Ameaças vazias. Peguem ele. Assim que o matarmos, ajudaremos os anciãos com o outro. Sem dizer mais nada, esses cultivadores começaram a bombardear Yuan com suas técnicas marciais, alguns até mesmo usando tesouros para suprimir seus movimentos. Yuan apenas balançou a cabeça e murmurou: "Peça e receberá." Nos momentos que se seguiram, Yuan lançou suas chamas congelantes do céu sobre os cultivadores. Mesmo o mais leve toque das chamas fazia com que seus corpos congelassem instantaneamente, como demônios sendo selados, só que em vez de se transformarem em pedra, eles se tornaram estátuas de gelo sem vida. As chamas também infligiram uma agonia indescritível, queimando seus órgãos internos enquanto envolviam seus corpos externos em gelo amargo e implacável. Num piscar de olhos, mais da metade dos 300 cultivadores foram transformados em estátuas de gelo sem vida. Seus corpos congelados caíram então na serpente fundida fluente abaixo, desaparecendo sob a lava turbulenta. Percebendo que não tinham a menor chance contra Yuan, os cultivadores restantes caíram de joelhos, implorando por suas vidas. "Por favor, nos poupe. Você não disse que mostraria misericórdia até mesmo aos seus inimigos em guerra se eles se rendessem de onde você vem? Isso nem se compara a esse nível de conflito." O olhar gélido de Yuan permaneceu firme enquanto ele respondia: "Você tem razão. Isso não é guerra, nem de longe. Estou simplesmente levando o lixo para fora." Antes que os cultivadores pudessem dizer mais alguma coisa, Yuan moveu a manga, liberando suas chamas congelantes do céu mais uma vez e os engolfando como uma onda gigante. Num instante, os cultivadores restantes foram congelados, suas estátuas sem vida caindo no rio de lava abaixo como pedras espalhadas, enviando ondulações pela superfície derretida. Pouco tempo depois, Feng Yuxian também lidou com os 3 verdadeiros imortais. "E agora?" perguntou Feng Yuxian depois que as coisas se acalmaram e eles ficaram sozinhos novamente. Yuan baixou o olhar para a enguia fundida infernal, apenas para descobrir que ela havia se libertado de suas amarras durante o caos e deslizado de volta para as profundezas da serpente fundida fluente.
já volto. Sem dizer mais nada, mergulhou abruptamente em direção ao rio de lava, desaparecendo sob sua superfície incandescente. Graças à sua harmonia do fogo, a lava lhe pareceu reconfortante, como estar envolto em um cobertor quente numa noite fria de inverno, e até mesmo reabasteceu suas energias enquanto ele se movia através dela. Por fim, ele alcançou a serpente infernal fundida, a agarrou sem esforço e retornou para Feng Yuxian. O que você vai fazer com isso? Não vai beneficiar sua resistência ao fogo nesse nível? Perguntou Feng Yuxian. Capítulo 2064. Yuan olhou para a enguia fundida do inferno e deu de ombros. Não faço ideia, mas vou pensar em algo. Em seguida, ele jogou tudo dentro de seu anel espacial. Muito bem, agora que as coisas estão calmas e tranquilas, vamos para minha caverna imortal, disse Feng Yuxian um instante depois. Yuan assentiu com a cabeça e a seguiu até um vulcão gigantesco que rivalizava em tamanho com a montanha espiral do dragão, localizado a apenas algumas centenas de quilômetros de onde eles haviam encontrado a enguia fundida do inferno. A temperatura nessa área era quase insuportável para qualquer um que não possuísse pelo menos resistência suprema ao fogo. O vulcão também entrava em erupção constantemente, expelindo lava e lançando chuvas de rocha derretida e detritos incandescentes que poderiam facilmente matar qualquer cultivador que não fosse um imortal. Algum tempo depois, Feng Yuxian parou acima do vulcão e disse: minha caverna imortal fica logo ali dentro. Quando Yuan olhou para dentro da enorme cratera, viu um mundo fervilhante de chamas em seu interior, muito semelhante aos 9 níveis do inferno da expansão primordial. É claro que não era nem de longe tão intenso e perigoso quanto o campo de treinamento da expansão primordial, e ele seguiu Feng Yuxian para dentro sem qualquer hesitação. Após descerem até aproximadamente a metade da montanha, parando logo acima do mar de lava revolta, eles finalmente chegaram ao seu destino. Então, onde fica a caverna imortal? Perguntou Yuan em voz alta, olhando ao redor, mas sem ver nada que sequer se assemelhasse a uma caverna. Dê-me um momento para mostrar, disse Feng Yuxian. Em seguida, ela retirou um objeto de seu anel espacial e o apontou em direção à lava abaixo. O vulcão começou a tremer quase imediatamente, e Yuan observou algo emergir lentamente das profundezas incandescentes. Quando emergiu completamente, revelou a entrada de uma caverna gigantesca com um caminho que parecia descer sob a superfície da lava. Vamos, jovem mestre. Já estamos quase lá, disse Feng Yuxian, falando calmamente enquanto entrava na caverna sem hesitar. Yuan a seguiu na escuridão. Contudo, após apenas alguns passos, a paisagem subitamente clareou e ele se viu em um lugar completamente diferente. O vulcão e seu calor escaldante haviam desaparecido, substituídos por uma floresta fresca, repleta do aroma da vegetação. Árvores densas o cercavam, e não muito longe, erguia-se uma árvore gigantesca, 100 vezes maior que as demais, como uma antiga e imponente sentinela no coração da floresta. Esta é a sua caverna imortal, murmurou Yuan, arqueando uma sobrancelha. Sua caverna era, na verdade, um mundo inteiro à parte, muito parecido com o reino do Senior Bai dentro da miríade de técnicas. Feng Yuxian sorriu e perguntou em tom de brincadeira: você achou que seria uma caverna de verdade? Talvez algo assim satisfizesse os cultivadores humanos, mas para mim, tem que ser algo como isto. Yuan olhou para a árvore enorme e comentou: honestamente, essa paisagem não combina muito com a imagem de uma fênix. Afinal, fogo e natureza não se misturam muito bem. Talvez não seja uma floresta comum, onde as árvores se transformariam em cinzas com a menor faísca. Mas este lugar é diferente, disse ela com um sorriso. Mesmo que você tentasse incendiar a floresta inteira, nada aconteceria. De qualquer forma, você pode consumir a essência de sangue aqui sem se preocupar em ser incomodado. Também ficarei de guarda do lado de fora, por precaução, continuou ela. Certo. Obrigado. Yuan assentiu com a cabeça. Logo depois, Feng Yuxian deixou a caverna imortal para ficar de guarda, embora fosse altamente improvável que alguém viesse causar problemas. Afinal, ela havia passado milhares de anos ali sem uma única perturbação. Já do lado de fora, Feng Yuxian sentou-se na entrada como uma guardiã e fechou os olhos para cultivar. Entretanto, Yuan voou até o topo da grande árvore e pousou em seu cume, onde um grande ninho estava ninhado entre os galhos, claramente o local de descanso de Feng Yuxian. Ele sentou-se no ninho e contemplou a paisagem deslumbrante à sua frente, uma vista desimpedida de toda a floresta que se estendia em todas as direções. Poucos minutos depois, ele recuperou a essência de sangue da fênix primordial e a contemplou em silêncio. Assim que se sentiu pronto, removeu o lacre do frasco. No instante em que rompeu o selo, uma onda de calor abrasadora irrompeu. O calor era tão intenso que mesmo com sua harmonia do fogo, Yuan sentiu uma ardência no rosto, e esse calor avassalador emanava de uma única gota de sangue. Após essa experiência, Yuan engoliu em seco, nervoso. Já faz um tempo desde a última vez que me senti tão nervoso, murmurou ele com um sorriso forçado no rosto. Ele fechou os olhos e respirou fundo algumas vezes para se acalmar. Quando estava pronto, Yuan levou o frasco aos lábios e deixou a essência de sangue da fênix primordial fluir para dentro de sua boca. No instante em que a essência do sangue tocou sua língua, foi instantaneamente absorvida por seu corpo. Você consumiu a essência de sangue da fênix primordial? No entanto, antes que Yuan pudesse sequer processar o que estava acontecendo, seu corpo inteiro foi repentinamente engolfado por chamas. Chamas invisíveis que não podiam ser vistas a olho nu. Essa chama invisível era tão feroz e potente que atravessou sua resistência ao fogo, inundando seu corpo com uma dor indescritível. A dor era quase insuportável para Yuan, tão intensa que ele se viu uivando de agonia durante aqueles primeiros instantes. Sua resistência ao fogo melhorou drasticamente. Aguenta firme, Yuan. Lan Yinjin o encorajou de dentro de seu dantian. Mas Yuan estava com tanta dor que nem sequer conseguia ouvir sua voz. Contudo, a força e o calor das chamas invisíveis só aumentavam a cada instante.
O espaço ao redor de Yuan se deformava sob a força abrasadora, a distorção se espalhando cada vez mais à medida que o calor se intensificava. Seu corpo era constantemente queimado e dilacerado, mas sua regeneração acompanhava o ritmo tão perfeitamente que parecia que nenhum dano estava sendo causado. Em breve, as chamas começaram a consumir não apenas seu corpo, mas também sua própria alma, e a única coisa que impedia sua existência de ser consumida pelo fogo era a alma imortal do céu. Capítulo 2065. Após absorver a essência de sangue da fênix primordial, o tempo pareceu parar para Yuan, enquanto ele era consumido por uma dor infinita e indescritível. Minutos se transformaram em horas, e horas em dias, mas as chamas invisíveis continuaram a queimar Yuan implacavelmente, sem mostrar qualquer sinal de que iriam se extinguir tão cedo. Pior ainda, a dor das chamas invisíveis só aumentava a cada instante. 2 semanas depois, as chamas invisíveis se espalharam pelo mundo inteiro, engolfando-o completamente e fazendo com que o próprio tecido do espaço se deformasse e ondulasse sem fim. No entanto, as árvores pareciam perfeitamente bem, como se as chamas nem sequer tivessem existido. Quanto a Yuan, ele havia parado de gritar, mas isso não significava que a dor tivesse desaparecido. Mesmo com o aumento de sua tolerância, a força das chamas invisíveis sempre a superava, o suficiente para mantê-la em constante e implacável agonia. De repente, Jin, sua imunidade ao fogo evoluiu para a verdadeira imunidade ao fogo? Embora possa parecer que Yuan tenha alcançado a harmonia do fogo, esse não era o caso, e ele só conseguia absorver chamas e transformá-las em seu poder devido à sua constituição física. Isso significava que sua resistência ao fogo ainda tinha muito espaço para aumentar. Após alcançar a imunidade verdadeira ao fogo, Yuan conseguiu suportar as chamas invisíveis com um pouco mais de facilidade, embora apenas por um instante. Quase como se tivesse consciência e percebido que já não era tão eficaz como antes, as chamas subitamente aumentaram de poder. Embora fosse doloroso, Yuan preferia assim, pois significava que sua imunidade ao fogo não atrasaria o processo. Então, após mais um mês, Yuan alcançou a harmonia do fogo. Sua verdadeira imunidade ao fogo evoluiu para a harmonia do fogo? A habilidade físico imortal de refinação celestial harmoniosa foi ativada? O refinamento do céu harmonioso concluído iniciou a evolução do físico imortal? Progresso, 55%. Então, após mais 3 meses, sua imunidade ao fogo melhorou novamente. Sua harmonia do fogo evoluiu para a harmonia perfeita do fogo? Ao alcançar a harmonia perfeita do fogo, as chamas invisíveis perderam seu poder sobre Yuan. Elas não podiam mais infligir-lhe dor, pondo fim finalmente ao seu tormento implacável. Contudo, isso não significava que ele havia terminado de absorver a essência de sangue da fênix primordial. Na verdade, ele estava apenas começando. A provação até então havia sido apenas um teste para determinar se ele era digno. A linhagem do monarca imortal está reagindo à essência de sangue da fênix primordial. Diferentemente de quando consumiu a essência de sangue do deus dragão, Yuan era forte o suficiente para refinar a essência de sangue da fênix primordial sem qualquer ajuda. No entanto, isso levaria algum tempo. Após um ano inteiro de aprimoramento implacável, Yuan finalmente conseguiu absorver completamente a essência de sangue da fênix primordial. A evolução da linhagem do monarca imortal progrediu ligeiramente? Progresso, 22%. Você adquiriu o poder de uma fênix primordial através de sua essência de sangue. Você aprendeu o verdadeiro despertar da fênix. Você aprendeu fogo primordial verdadeiro. Classificação. O nível de maestria. 1. Uma chama única possuída apenas pela fênix primordial, completamente invisível aos olhos, mas tão destrutiva que pode queimar a própria realidade. Seu corpo imortal de refinamento do céu harmonioso completo evoluiu para o verdadeiro corpo imortal de refinamento do céu harmonioso. No instante em que seu físico evoluiu, o cultivo de Yuan, que estava estagnado no auge do imortal de bronze, imediatamente saltou para o próximo nível, elevando-o ao imortal de prata. Mas não parou por aí, e seu cultivo continuou a crescer até atingir o auge do imortal de prata de uma só vez. Logo após concluir o refinamento da essência sanguínea, Yuan ativou o despertar da verdadeira fênix para testar seu poder. Instantaneamente, seus longos cabelos negros se tornaram um vermelho brilhante e se incendiaram com chamas bruxuleantes, enquanto seus olhos brilhavam em um dourado radiante. Sua aparência agora tinha uma semelhança impressionante com a de Feng Yuxian quando ela usa seus poderes de fênix. Não era apenas sua aparência e sua aura, e até mesmo seu cheiro, tornaram-se indistinguíveis dos de uma verdadeira fênix, como se ele tivesse realmente se transformado em uma. Yuan ergueu o braço e ativou o verdadeiro fogo primordial. Instantaneamente, chamas invisíveis irromperam como uma onda gigante, engolfando tudo à sua frente. Nada mal, murmurou ele, claramente satisfeito com os resultados. Agora, ele poderia facilmente se passar por uma verdadeira fênix. Um instante depois, ele recuperou o manto da fênix ancestral e o vestiu sem problemas. Mesmo que não o reconhecesse como uma fênix, sua maldição não teria efeito algum sobre sua harmonia perfeita do fogo. Algum tempo depois, Yuan emergiu da caverna imortal para se reunir com Feng Yuxian, que havia permanecido de vigia do lado de fora durante todo o tempo. Jovem mestre. Os olhos de Feng Yuxian se arregalaram, sua boca ligeiramente aberta enquanto ela encarava Yuan, ainda vestido em sua forma de fênix. Sem que ela percebesse, um leve rubor já havia se espalhado por suas bochechas. O que você acha? Perguntou Yuan, com um sorriso calmo no rosto. Mas Feng Yuxian não conseguiu responder, pois estava completamente sem palavras.
Ela sempre acreditara que Yuan era perfeito. Mas vê-lo em sua forma de fênix e vestindo o manto da fênix ancestral foi como testemunhar um lado totalmente novo e deslumbrante dele. Uma súbita sensação de formigamento percorreu seu corpo, enviando um arrepio involuntário pela sua espinha. A última vez que sentirá algo assim fora quando usará as mãos para ajudar Yuan, mas agora, apenas o seu perfume era suficiente para excitá-la. No entanto, Feng Yuxian rapidamente saiu do transe dando um tapa forte nas próprias bochechas, como quem tenta acordar de repente. Parabéns, jovem mestre. Se eu estivesse vendo pela primeira vez, não teria sido capaz de dizer que você é humano e não uma verdadeira fênix, disse ela. Se nem você consegue notar a diferença, enganar todo mundo será fácil, disse Yuan com um leve sorriso. De qualquer forma, obrigado pela essência de sangue Feng. Se precisar de alguma coisa, farei o possível para atender ao seu pedido. Ainda um pouco atordoado, Feng Yuxian assentiu silenciosamente. Algum tempo depois, Feng Yuxian e Yuan partiram do vulcão em direção ao clã da Fênix Ascendente. Capítulo 2066. Então, como devemos abordar o clã da Fênix Ascendente? Yuan perguntou a Feng Yuxian enquanto viajavam no tesouro voador. Como Feng Yuxian não respondeu, Yuan abriu os olhos e se virou para ela, apenas para encontrá-la olhando para ele com uma expressão atônita, completamente hipnotizada por sua nova aparência. Feng, ele a chamou novamente. Dessa vez, ela se deu conta e gaguejou em pânico. Hã? O que você acabou de dizer? Desculpe, eu estava pensando em algo. Perguntei se você tinha alguma sugestão sobre como deveríamos abordar o clã da Fênix Ascendente, ele repetiu calmamente. Tenho pensado nisso durante o último ano, mas ainda não consegui chegar a uma conclusão. Afinal, rompi nossos laços quando fui embora, então seria estranho simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido, suspirou ela. Por que você simplesmente não faz o que fez com os clãs de dragões? Ela disse de repente. Você quer dizer fingir ser um imperador fênix? Esse título sequer existe entre os clãs fênix, perguntou Yuan, arqueando uma sobrancelha. Claro, seria estranho se não fizéssemos isso. Yuan ponderou por um momento antes de falar. Embora isso pudesse ter funcionado nos céus inferiores, duvido que o clã da Fênix Ascendente, um dos clãs reais da Fênix, cairia em tal truque. É verdade. Ela acrescentou após uma breve pausa. Além disso, mesmo que você apareça como um imperador fênix, não consigo imaginar como você os convencerá a entregar algo tão precioso quanto o selo antigo. Yuan fechou os olhos para refletir novamente. Alguns dias depois, ele perguntou. Os dragões respeitam profundamente e às vezes até reverenciam aqueles com uma linhagem mais forte. O mesmo acontece com as fênix? Feng Yuxian assentiu com a cabeça. Não são apenas as fênix. É basicamente assim para todas as raças de feras que existem. Nesse caso, ele fez uma pausa antes de continuar. Talvez seja uma tentativa arriscada, mas se fingir ser um imperador fênix não funcionar, por que não aparecer como uma fênix primordial? Sua linhagem é essencialmente ancestral das fênix, certo? Isso mesmo. A fênix primordial é a linhagem de sangue fênix mais antiga e poderosa. De repente, a expressão de Feng Yuxian mudou, como se uma ideia lhe tivesse ocorrido. Se você vai fazer isso, por que não tenta recrutar o clã da Fênix Ascendente? Ela sugeriu. Pelo que sei, eles vêm tentando aprimorar sua linhagem há muito tempo. Com a linhagem do seu monarca imortal, você poderia facilmente conquistá-los. Claro, você não irá para lá como monarca imortal, mas como uma fênix primordial. Pensando bem, o cargo de imperador fênix é muito inferior para alguém como você, jovem mestre, acrescentou ela. Yuan assentiu com a cabeça. Parece uma boa ideia. Não só me beneficiaria ter um dos clãs reais da Fênix ao meu lado. Como eles poderiam estar mais dispostos a me entregar o selo ancestral se eu me apresentasse como uma fênix primordial? Então vamos rever nossos planos. O tempo passou e num piscar de olhos, já haviam se passado 3 meses desde que Yuan consumiu a essência de sangue da Fênix primordial. O clã da Fênix Ascendente era um clã pequeno, porém poderoso, situado na crista do Nirvana, uma cordilheira onde, segundo a lenda, aqueles que perecessem em seus limites poderiam renascer como uma fênix. Assim como os clãs dos dragões, devido à raridade de linhagens de sangue de fênix puras e autênticas. Os clãs das fênix eram compostos principalmente por bestas relacionadas às fênix, mas não por fênix verdadeiras. Apenas os membros principais do clã eram fênix verdadeiras. Para expandir seu poder e influência, o clã real da Fênix recruta continuamente novas feras para suas fileiras. Por causa disso, o brasão do Nirvana está sempre repleto de um fluxo constante de bestas imortais que chegam e partem. Assim como uma seita, o clã da Fênix Ascendente submete cada recruta a provas rigorosas e testa a qualidade de sua linhagem. No mundo das feras, a força da linhagem determinava o potencial de alguém, tornando-se a medida de valor mais importante. Enquanto milhares de criaturas poderosas se alinhavam, formando uma longa fila no cume do Nirvana, elas repentinamente sentiram uma presença formidável se aproximando constantemente. Que idiota está se exibindo diante do clã da Fênix Ascendente? Quem ele está tentando impressionar? Embora a presença fosse imponente, não era nada que eles já não tivessem sentido antes. Afinal, sempre havia alguém tentando se exibir de vez em quando, na esperança de atrair a atenção do clã da Fênix Ascendente. No entanto, quando as fênix do clã da Fênix Ascendente sentiram essa presença, ficaram chocadas ao descobrir que suas próprias linhagens sanguíneas estavam reagindo a ela, algo que só acontecia na presença de uma linhagem sanguínea vastamente superior à sua.
Rapidamente, os membros do clã da Fênix Ascendente começaram a se reunir do lado de fora de sua residência, permanecendo em silenciosa expectativa enquanto a poderosa presença se aproximava constantemente. Logo perceberam que não se tratava apenas de uma presença, mas de duas, e uma delas parecia estranhamente familiar e ao mesmo tempo estranhamente desconhecida. Por fim, as figuras apareceram, e os olhos das Fênix se arregalaram em choque ao reconhecerem uma delas. Aquela mulher, não é a Feng Yuxian? O que? Você tem razão. Esse é Feng Yuxian. O que ela está fazendo aqui? Faz milhares de anos que não tenho notícias dela. Você acha que ela está tentando voltar para o clã? Tão cedo? Ela não acabou de sair? Ao avistarem Feng Yuxian, as Fênix imediatamente começaram a especular. Embora tivessem se passado milhares de anos desde que ela as deixará, esse período não representava nada para elas e aos seus olhos. Parecia que ela havia partido há pouco tempo. Será que sou só eu, ou há algo muito diferente nela? Embora sua aparência seja a mesma, sua aura é muito diferente, sem falar em sua presença. Quem é aquela pessoa ao lado dela? Espere um segundo. Não é o manto da Fênix Ancestral que ele está usando? Logo Yuan e Feng Yuxian chegaram ao clã da Fênix Ascendente, parando bem em frente à sua grandiosa residência. Capítulo 2067. Logo após sua chegada, uma das Fênix do clã da Fênix Ascendente aproximou-se deles no ar. Faz tempo, irmã Júnior Yuxian. A Fênix, uma mulher de meia idade, a cumprimentou. Faz apenas alguns milhares de anos, irmã Sênior Zenian, disse Feng Yuxian. Era bastante comum que fênix de clãs diferentes compartilhassem o sobrenome Feng, assim como muitos clãs de dragões têm o sobrenome Long, apesar de virem de origens diferentes. Onde você esteve todos esses anos? Não tivemos notícias suas desde que você nos deixou. Eu fui numa pequena aventura nos céus inferiores. Respondeu Feng Yuxian, evitando propositalmente qualquer menção à maldição. Os céus inferiores. Não há nada para ver lá embaixo. Feng Zenian balançou a cabeça. Isso não é verdade. Há muitas coisas para fazer lá, e minha vida mudou muito por causa disso. Se você diz, enfim, por que veio aqui? Decidiu voltar para nós? E quem é essa bela fênix ao seu lado? O olhar de Feng Zenian de repente se voltou para Yuan, e seu rosto corou levemente ao ver a bela aparência e o perfume inconfundível dele. Este é meu jovem mestre, a quem conheci nos céus inferiores, disse Feng Yuxian, com um sorriso caloroso no rosto. Jovem mestre. Os olhos de Feng Zenian se arregalaram com a forma como ela se dirigiu a ele. Todos no clã da Fênix Ascendente conheciam a natureza orgulhosa e arrogante de Feng Yuxian, então ouvi-la chamar alguém de jovem mestre era simplesmente inimaginável. Não, talvez eu tenha entendido errado ou esteja interpretando mal. O nome dele deve ser Jovem Mestre, pensou Feng Zenian. Quase como se pudesse ler os pensamentos de Feng Zenian, Feng Yuxian acrescentou, isso mesmo. Estou servindo a ele agora, então ele é meu jovem mestre. Feng Zenian ficou sem palavras. Ela já estava curiosa sobre a identidade de Yuan, mas agora, percebendo que ele havia conseguido subjugar alguém tão difícil quanto Feng Yuxian, sentiu um lampejo de nervosismo. Que tipo de passado extraordinário ele possuía? De qualquer forma, viemos aqui porque o jovem mestre tem alguns assuntos a tratar com o clã da Fênix Ascendente. A matriarca está disponível agora? Perguntou Feng Yuxian um instante depois. Feng Zenian balançou a cabeça e respondeu, não, a matriarca teve alguns assuntos a tratar e partiu há alguns meses. Dito isto, recebemos notícias de que ela voltará em breve. Feng Yuxian olhou para Yuan e perguntou, o que você acha, jovem mestre? Devemos partir agora e retornar mais tarde? Que complicação, suspirou Yuan. Ao ouvir isso, Feng Zenian disse rapidamente, se você estiver disposto, fique conosco até que a matriarca retorne. Estou com um pouco de pressa, respondeu Yuan calmamente. Por que não falo com quem tiver a maior autoridade disponível no momento? Neste momento. Esse seria o grande ancião, Feng Lingtian, respondeu Feng Zenian após ponderar por um breve instante. Vou falar com ele, mas ele vai querer saber com o que está lidando. Yuan então disse calmamente, meu nome não importa. Apenas diga a ele que uma fênix primordial está aqui. Fênix primordial? Feng Zenian exclamou com a voz trêmula de choque e incredulidade. Fênix primordial? Do que eles estão falando? Aqueles que observavam à distância ficaram surpresos com o súbito desabafo de Feng Zenian, e sua curiosidade foi imediatamente despertada. Logo após seu desabafo, Feng Zenian se virou para olhar para Feng Yuxian em busca de confirmação. Em resposta, Feng Yuxian assentiu com a cabeça e confirmou calmamente. Meu jovem mestre carrega consigo a linhagem de sangue de Fênix mais antiga e nobre que existe, a linhagem de sangue da Fênix primordial. Ao ouvir isso, Feng Zenian imediatamente baixou a cabeça e curvou-se em direção a Yuan. Por favor, desculpe minha falta de respeito, Sênior Fênix primordial. Não me importo muito com essas coisas, mas se você quiser se arrepender, basta informar seu grande ancião sobre a minha presença. Como desejar. Aliás, por favor, venha comigo. Eu a levarei até ele. Yuan assentiu com a cabeça e seguiu Feng Zenian para as profundezas do território do clã da Fênix Ascendente. Algum tempo depois, eles pararam diante de uma montanha específica, e Feng Zenian disse, por favor, aguardem aqui um momento. Somente membros do clã da Fênix Ascendente ou pessoas autorizadas podem prosseguir além deste ponto. Feng Zenian voou para longe e desapareceu atrás da montanha pouco depois. Ao chegar ao seu destino, Feng Zenian exclamou, grande ancião, temos uma emergência. Momentos depois, um velho baixinho com cabelos brancos e vermelhos apareceu diante dela como um fantasma. O que aconteceu? Perguntou ele em tom severo. Um convidado que alega ser uma fênix primordial apareceu em nosso clã da Fênix Ascendente e deseja falar com você. Os olhos semicerrados do grande ancião se abriram de repente surpresos ao ouvir a menção de fênix primordial.
Tem certeza de que ouviu direito? Uma fênix primordial não aparece neste mundo há milhões de anos, disse ele com a voz carregada de incredulidade. Tenho certeza. Aliás, Feng Yuxian está aqui com ele, e até o chama de jovem mestre. Feng Yuxian? Aquela jovem fênix que partiu recentemente? Isso mesmo. Você sabe o que eles querem? Perguntou então o grande ancião. Não, mas inicialmente eles queriam falar com a matriarca. Infelizmente ela não está aqui agora, então eles querem falar com você. Muito bem, tragam-nos aqui. Vou verificar por mim mesmo se estamos lidando com uma verdadeira fênix primordial ou apenas com alguma fraude. Sem dizer mais nada, Feng Zenian partiu para retornar a Yuan e Feng Yuxian. O grande ancião concordou em se encontrar com vocês. Por favor, sigam-me, disse Feng Zenian assim que retornou. Algum tempo depois, Yuan e Feng Yuxian a seguiram até o grande ancião, que os aguardava em um extenso jardim florido, situado atrás de uma montanha isolada. Quando o grande ancião pôs os olhos em Yuan e sentiu plenamente sua presença, subitamente sentiu um calor se agitar dentro de si, como se seu próprio sangue estivesse reagindo à existência de Yuan. Essa sensação, será possível? Será que ele é mesmo uma fênix primordial? O grande ancião engoliu em seco, sentindo um lampejo de nervosismo. Capítulo 2068. Bem-vindo ao clã da Fênix Ascendente, estimado convidado. Meu nome é Feng Lingtian, o grande ancião deste clã. O velho baixinho apresentou-se a Yuan logo após a chegada deles. Mas antes que Yuan pudesse fazer o mesmo, ele continuou. Ouvi dizer que você possui a linhagem da Fênix Primordial, mas antes de começarmos nossa conversa, preciso verificar algo. Não vemos essa linhagem há milhões de anos, desde a era do monarca imortal, então peço desculpas pelo meu ceticismo, e não estou tentando ofendê-lo. Yuan balançou a cabeça calmamente e disse, não, eu entendo perfeitamente seu ceticismo. Eu só preciso provar minha identidade, certo? Naturalmente, Yuan havia previsto que isso aconteceria e estava preparado para tal. Então, permita-me pedir desculpas antecipadamente, disse Yuan de repente. O grande ancião não entendeu suas palavras a princípio, mas logo percebeu por que ele estava se desculpando. Ajoelhe-se. Yuan ativou o domínio do monarca imortal, ordenando ao grande ancião que se ajoelhasse no chão. O grande ancião estava no 5º nível do reino da ascensão divina, mas Yuan não só havia aprimorado seu cultivo como também sua linhagem de monarca imortal após consumir a essência de sangue da fênix primordial. Isso lhe permitia comandar bestas do reino da ascensão divina com muito mais facilidade e por muito mais tempo do que antes. Grande ancião! Feng Zenian exclamou chocada, ao vê-la ajoelhar-se no chão, algo que ele não faria nem mesmo pela matriarca do clã da Fênix Ascendente. Embora Yuan tivesse retirado o domínio do monarca imortal quase imediatamente, os joelhos do grande ancião permaneceram firmemente plantados no chão. Sua cabeça estava baixa, mas se alguém pudesse ver seu rosto, encontraria seus olhos arregalados de choque e sua boca aberta, como se ele tivesse acabado de testemunhar um milagre. Assim como os dragões podiam usar a autoridade dracônica para comandar aqueles de linhagens sanguíneas mais fracas, as fênix podiam invocar a autoridade fênix para comandar fênix com linhagens sanguíneas inferiores. Embora a linhagem do grande ancião não fosse a mais forte de todas, estava entre as melhores. Forte o suficiente para elevá-lo à posição de grande ancião dentro do clã da Fênix Ascendente, um dos clãs reais da Fênix. Contudo, embora impressionante, não foi suficiente para comprovar a identidade de Yuan como uma fênix primordial. Ciente disso, Yuan disse calmamente, isso foi apenas uma introdução. Agora, aqui está a verdadeira prova. Ele ergueu a mão e com um movimento suave virou a palma, invocando as chamas primordiais. Os olhos de Feng Zenian se arregalaram enquanto ela encarava em silêncio as chamas invisíveis que dançavam acima da palma da mão de Yuan. O grande ancião, que começara a levantar a cabeça ao ouvir as palavras de Yuan, de repente se levantou num salto e instintivamente recuou. Cada fibra do seu ser o alertava para o perigo das chamas, apesar de sua natureza de fênix. Isto é, o grande ancião engoliu em seco, com a voz trêmula. Embora nunca as tivesse visto com os próprios olhos, ele lera sobre elas em registros antigos, chamas invisíveis a olho nu, capazes de queimar até mesmo uma fênix imune ao fogo. Um poder exercido apenas pela linhagem mais antiga e exaltada, o verdadeiro fogo primordial. Você gostaria de experimentar as chamas pessoalmente para ter certeza de que não é uma armadilha? Perguntou Yuan de repente. O grande ancião estremeceu só de pensar em se submeter ao fogo mais forte do universo. Como fênix, era da sua própria natureza mergulhar nos fogos mais intensos que conseguiam encontrar, tanto para fortalecer seus corpos quanto como um sinal de orgulho do qual valia a pena se gabar, quase como mariposas atraídas pelas chamas. Portanto, quando o grande ancião teve a oportunidade de experimentar o fogo mais forte que se conhecia, algo que há muito se acreditava estar extinto, ele não podia recusar tal oportunidade, mesmo que isso lhe custasse a vida. O grande ancião acenou com a cabeça com uma expressão severa no rosto, concordando com a oferta de Yuan. Muito bem. Yuan olhou para Feng Zenian e disse, você deveria se afastar um pouco. No entanto, Feng Zenian balançou a cabeça e respondeu com uma voz resoluta, mas um tanto nervosa, não, por favor. Permita-me também experimentar o verdadeiro fogo primordial. Afinal, ela também era uma fênix. Se você diz. Sem hesitar, Yuan liberou o verdadeiro fogo primordial, envolvendo instantaneamente seus corpos em sua chama invisível e devoradora. Feng Zenian soltou imediatamente um grito de dor, enquanto o grande ancião cerrava os punhos e rangia os dentes em silêncio, com as veias saltando por todo o corpo enquanto suportava a agonia lancinante. Apesar da evidente agonia, tanto Feng Zenian quanto o grande ancião exibiam sorrisos quase sádicos, claramente apreciando a dor. Sim, é isso. Este é o ápice do fogo. Sobrevivi todos esses anos apenas para este momento, gritou o grande ancião, abrindo os braços e clamando aos céus.
Momentos depois, Feng Zhenyan desabou repentinamente no chão. Ao ver isso, Yuan retirou as chamas dela, deixando seu corpo fumegando com tênues fios de fumaça, quase como um pássaro assado. À primeira vista, o grande ancião parecia bem, mas Yuan percebeu que seu corpo estava sofrendo danos. Como não tinha intenção de feri-los, não havia motivo para continuar, então também retirou as chamas do grande ancião. No entanto, no instante seguinte, o grande ancião soltou um grito repentino, mas ao contrário do de Feng Zhenyan, seu grito não era apenas de dor física. Ele carregava a crueza da angústia emocional, como se ele tivesse acabado de perder algo precioso ou sofrido uma profunda ferida mental. Não, a luz se foi. Ah, ele gritou em desespero, chegando a cair no chão e rolar como se estivesse em chamas. Yuan só conseguia observar em silêncio atônito, com os olhos arregalados, sem palavras diante de uma reação tão inesperada. Ele não pôde deixar de se perguntar se o verdadeiro fogo primordial teria algum efeito colateral que causasse alucinações. Não se preocupe com ele. Isso é perfeitamente normal, disse Feng Yuxian a Yuan. Se você diz. Um instante depois, o grande ancião rastejou em direção a Yuan e implorou com voz desesperada. Por favor, use o verdadeiro fogo primordial em mim de novo. Estou com tanto frio. Capítulo 2069. Por favor, eu imploro, queime-me com o verdadeiro fogo primordial. O grande ancião continuou a implorar quando Yuan não respondeu da primeira vez. Se eu fizer isso, você pode morrer. Seu corpo físico, quero dizer, Yuan balançou a cabeça. Não me importo. Estou disposto a correr esse risco. O grande ancião respondeu imediatamente, sem hesitar. Yuan se virou para olhar para Feng Zhenyan, que ainda estava deitada no chão, seu corpo se contraindo levemente. Se não fosse pela expressão eufórica em seu rosto, Yuan poderia ter ficado genuinamente preocupado com o bem-estar dela. Por favor, o fogo. Estou congelando até a morte aqui. O grande ancião continuou a implorar. Após um breve momento de silêncio, Yuan decidiu atender ao desejo do grande ancião. Afinal, isso só lhe seria vantajoso, ajudando-o a trazer o clã da Fênix Ascendente para o seu lado. Sem proferir uma palavra, Yuan usou o fogo primordial verdadeiro no grande ancião pela segunda vez. Sim, a luz. Ela voltou, exclamou o grande ancião alegremente, com a voz repleta de deleite enquanto se regozijava no abraço das chamas invisíveis. Momentos depois, o grande ancião sentou-se subitamente de pernas cruzadas no chão, fechou os olhos e mergulhou em seus pensamentos. Feng Zhenyan saiu do transe algumas horas depois que o grande ancião iniciou o cultivo e disse: parece que o grande ancião alcançou a iluminação. Peço desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar. Certamente iremos compensá-lo por isso. Yuan balançou a cabeça calmamente e disse: está tudo bem. Gostaria de esperar em nossa residência? Prepararemos nossa melhor casa de hóspedes para você, ofereceu-se prontamente Feng Zhenyan. Yuan olhou para o grande ancião e balançou a cabeça. Voltaremos em outra ocasião. Isso é. Feng Zhenyan começou, não querendo deixá-los ir embora tão facilmente, mas não conseguia pensar em nenhuma maneira de mantê-los ali. Não há necessidade. O grande ancião abriu os olhos de repente. Você já terminou? Yuan ergueu uma sobrancelha. Ele se levantou e curvou-se diante de Yuan. Obrigado, estimado convidado, por me conceder este momento de esclarecimento. Por mais breve que seja, adquiri muita sabedoria. Agora, vamos conversar sobre o motivo de sua vinda ao clã da Fênix Ascendente, certo? Yuan assentiu com a cabeça e disse: então vou direto ao ponto. Estou aqui para recrutar o clã da Fênix Ascendente. Recrutar? Nós? O grande ancião ergueu a cabeça com uma expressão de surpresa no rosto. Dado seu status como um dos clãs reais da Fênix, a oferta de Yuan poderia facilmente ter sido vista como descarada e arrogante. Uma afirmação direta de que ele estava acima do próprio clã da Fênix Ascendente. Mas como uma fênix primordial, Yuan tinha todo o direito de fazer tal oferta. Yuan prosseguiu calmamente. Se você concordar em me servir, elevarei sua linhagem e sua posição dentro do clã real da Fênix a um patamar muito mais alto. O grande ancião estremeceu ao pensar no fortalecimento de sua linhagem sanguínea. Sabendo que Yuan era uma fênix primordial, ele não tinha dúvida sobre sua capacidade. Afinal, a fênix primordial não era apenas a linhagem sanguínea mais antiga, ela também possuía o poder de elevar as linhagens sanguíneas de outras fênix. Se vocês duvidam das minhas capacidades ou da minha sinceridade, estou disposto a dar-lhes uma demonstração, disse Yuan, chocando a todos. Tragam-me uma de suas fênix e eu fortalecerei sua linhagem. Vocês estão mesmo dispostos a fazer isso por nós? Perguntou o grande ancião. Yuan assentiu silenciosamente. O grande ancião imediatamente se virou para Feng Zhenyan e ordenou: traga Feng Yuyu aqui imediatamente. Sim. Algum tempo depois, Feng Zhenyan retornou com outra figura ao seu lado, um belo jovem de longos cabelos ruivos e impressionantes olhos carmesins. Ele ostentava um certo charme discreto e uma postura erudita. Feng Yuxian reconheceu imediatamente o belo jovem. Ele era o gênio mais velho e talentoso do clã da Fênix Ascendente, o mesmo com quem eles haviam tentado juntá-la. Assim que chegaram, o grande ancião apresentou-os. Este é Feng Yuyu, o orgulho do nosso clã da Fênix Ascendente. Este júnior saúda o sênior Fênix Primordial, disse Feng Yuyu, curvando-se profundamente. Tendo sido instruído por Feng Zhenyan, ele sabia o que estava prestes a acontecer e demonstrou o máximo respeito a Yuan. Ele então fez uma reverência a Feng Yuxian e disse: é bom vê-la novamente, irmã júnior. Naturalmente ele não se esqueceu de Feng Yuxian. Você sabe por que foi convocado? Perguntou Yuan. Eu já havia sido informado. Então darei início ao fortalecimento da sua linhagem. Espere. E quanto aos preparativos? O grande ancião interrompeu de repente.
Ele esperava algum ritual elaborado, afinal. Aprimorar uma linhagem sanguínea não era uma tarefa simples e geralmente era um processo extremamente complexo e demorado. Não o trate como uma fênix qualquer, disse Feng Yuxian com um leve sorriso. Meu jovem mestre não se prende ao senso comum. Então, você está pronto? Perguntou Yuan a Feng Yuyu. Feng Yuyu ajoelhou-se e disse com firmeza, estou preparado. Yuan assentiu silenciosamente, depois ergueu um dedo e um instante depois, tocou levemente na testa de Yuyu. A bênção do monarca imortal foi ativada. O alvo Feng Yuyu recebeu sua bênção por um ano. Após consumir a essência de sangue da fênix primordial, Yuan obteve uma nova técnica através de sua linhagem de sangue de monarca imortal. Uma que lhe permitia conceder poder e fortalecer as linhagens de sangue das bestas. Feng Yuyu sentiu repentinamente uma onda de poder fluir da ponta dos dedos de Yuan para dentro dele, inundando seu corpo com uma força diferente de tudo que ele já havia sentido antes. A mudança foi tão profunda que até o grande ancião pôde sentir imediatamente que algo estava diferente em Feng Yuyu. Como você se sente? Perguntou Yuan, retirando o dedo. Feng Yuyu se levantou e cerrou os punhos com uma expressão de admiração no rosto. Nunca me senti melhor. Essa energia avassaladora percorrendo meu corpo. Eu esperava apenas uma pequena melhora, então isso superou em muito minhas expectativas. Yuan se virou para o grande ancião e continuou. Fique à vontade para testar a linhagem dele. Capítulo 2070. Logo após Yuan usar a bênção do monarca imortal em Feng Yuyu, o grande ancião recuperou uma agulha carmesim em forma de pena e a usou para testar seu sangue. Com uma picada rápida, ele coletou uma única gota do sangue de Feng Yuyu. Momentos depois, o grande ancião exclamou, entusiasmado, funcionou. Sua linhagem melhorou em quase 5%, não apenas em força, mas também em pureza. Embora 5% possa não parecer muito, na verdade foi uma melhoria extraordinária, considerando a rapidez com que foi alcançada. De fato, mesmo entre os outros clãs reais da Fênix, um aumento de 1 ou 2% na pureza da linhagem poderia levar décadas para ser atingido. 5%? Feng Yuyu quase não conseguia acreditar no que estava ouvindo e quase desmaiou de choque. No entanto, Yuan acrescentou rapidamente, devo lembrá-los de que essa melhoria não é permanente. Depois de um ano, sua linhagem retornará ao estado original. Mas se o clã da Fênix Ascendente concordar em me servir, não apenas tornarei isso permanente, eu o aumentarei muito além de 5%. O grande ancião estremeceu ao pensar na linhagem sanguínea de todo o clã sendo elevada em mais de 5%. Era uma oferta que nenhuma Fênix poderia recusar. No entanto, havia um problema. Por mais que eu desejasse decidir na hora, não tenho autoridade para isso. Aliás, nem mesmo a matriarca poderia tomar tal decisão sozinha. Assim que ela retornar, convocaremos uma reunião com todos os anciãos para chegarmos a uma conclusão. Dito isso, dadas as circunstâncias, acredito que o resultado será favorável. Nesse caso, vou me despedir agora e retornarei exatamente daqui a um ano, disse Yuan, já planejando visitar o clã do Tigre Branco Celestial nesse meio tempo. Ao ouvir isso, o grande ancião sentiu um lampejo de preocupação, temendo que Yuan pudesse partir e nunca mais voltar. Infelizmente não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. De repente Feng Yuyu deu um passo à frente, ajoelhou-se e disse firmemente, mesmo que o clã da Fênix Ascendente não concorde, estou pessoalmente disposto a servi-los. O que? Tanto o grande ancião quanto Feng Zenian exclamaram em choque. Você está fazendo isso só para me impressionar? Perguntou Feng Yuxian, estreitando os olhos para ele com desconfiança. Infelizmente para você, meu coração, corpo e alma já pertencem ao jovem mestre. Feng Yuyu riu da suposição dela e balançou a cabeça calmamente. Não quero parecer rude, mas não tenho interesse em você. Essa ideia foi da minha mãe desde o início. Então, qual é o seu motivo para querer me servir? Perguntou Yuan. Com uma expressão séria, Feng Yuyu respondeu sem hesitar, meus instintos. Você tem bons instintos. Yuan sorriu. Muito bem. Se você deseja me servir, não vou discordar. Obrigado, jovem mestre. Então eu retornarei daqui a um ano. Até lá. Yuan partiu com Feng Yuxian pouco depois. Assim que Yuan partiu, Feng Yuyu se virou para o grande ancião e disse, sinto muito se minha decisão tornar as coisas mais difíceis para o clã, mas acredito sinceramente nisso. No momento em que o vi pela primeira vez, percebi que havia algo extraordinário nele, e suas habilidades apenas confirmaram isso. O grande ancião balançou a cabeça e disse, não precisa se desculpar. Para ser sincero, eu também queria fazer o mesmo, mas não tive coragem. Após deixar o território do clã da Fênix Ascendente, Yuan disse, eles não eram ruins. Eu esperava algo muito pior. Você simplesmente não conviveu com eles tempo suficiente para perceber seus defeitos. Embora não sejam pessoas más, são um incômodo lidar com elas, disse Feng Yuxian. Quem não é um estorvo hoje em dia? Aposto que você também era um estorvo antes de ir para os céus inferiores. Yuan deu uma risadinha. Feng Yuxian só conseguiu baixar a cabeça em silêncio. Bem, vamos agora para o clã do Tigre Branco Celestial, disse ele. Espero que não demore mais de um ano. Felizmente, existe um dispositivo de teletransporte perto do território deles, então não demorará muito para chegarmos lá, disse Feng Yuxian. Assim que chegaram à cidade mais próxima com o dispositivo de teletransporte, Yuan disse ao operador, Vale Branco Celestial. Algum tempo depois, Yuan e Feng Yuxian chegaram ao Vale Branco Celestial, uma vasta extensão coberta por um fino véu de névoa branca, quase como se estivessem em cima de nuvens. A energia espiritual nesta área era incrivelmente densa, muito mais do que até mesmo no território do clã da Fênix Ascendente. Então, como você vai abordá-los? Perguntou Feng Yuxian. Já que o ancestral deles era um dos 9 divinos supremos, só há uma maneira de abordá-los, disse ele. Você vai mesmo se fantasiar de monarca imortal? Isso não vai causar um grande alvoroço quando for revelado? Perguntou Feng Yuxian, arqueando uma sobrancelha.
Quem falou em revelar para todo mundo? Respondeu Yuan calmamente. Só vou mostrar para alguns poucos escolhidos. E mesmo que a notícia vaze, isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde de qualquer jeito. Só espero que o clã do Tigre Branco Celestial ainda respeite o monarca imortal. Afinal, já se passaram incontáveis anos. Devo me esconder no seu Dantian? Perguntou Feng Yuxian. Yuan ponderou por um momento antes de balançar a cabeça negativamente. Não há necessidade. Ele sorriu e continuou. Afinal, ainda temos negócios a tratar com Bai Shutal. Embora o clã do Tigre Branco Celestial governasse todo o Vale Branco Celestial, sua residência principal ficava no fundo de um enorme vale, aninhado entre duas montanhas imponentes cobertas de neve. O Vale Branco Celestial fervilhava de bestas mágicas, muitas das quais planavam pelos céus. Assim, mesmo voando, eles ainda tinham que lidar com essas criaturas. A maioria das bestas mágicas estava em torno do nível de ascensão imortal, não representando uma ameaça real para Yuan, apenas um leve incômodo. No entanto, à medida que se aproximavam da residência do clã do Tigre Branco Celestial, o número de bestas mágicas diminuía significativamente. De repente, Yuan avistou uma figura sombria movendo-se rapidamente à distância. Seus movimentos eram precisos e fluidos, como se estivesse em combate. Como a névoa branca havia se tornado muito densa, ele só conseguia distinguir o contorno vago da figura. Pelo que podia ver, parecia bastante pequena, quase do tamanho de uma criança. Após refletir por um instante, ele decidiu se aproximar daquela figura. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 2071. Ao se aproximar, Yuan percebeu que na verdade havia duas figuras, uma pequena silhueta semelhante à humana e a outra que lembrava um touro enorme. Assim que se aproximou o suficiente para enxergar com clareza, Yuan avistou uma garotinha de cabelos curtos pretos e brancos empunhando uma barra de metal, travando uma batalha feroz com um touro vermelho que irradiava a aura de uma besta no auge da ascensão imortal. Contudo, ao observar mais atentamente, ficou claro que a garota estava apenas brincando com o touro, apesar de seu cultivo estar apenas no 5º nível da ascensão imortal. Sua haste de metal também estava envolta em uma aura de arma, e cada golpe enviava ondulações visíveis pelo ar. A menina, que brincava alegremente com o touro, parou de repente ao sentir a presença de Yuan. Então, como se tivesse descoberto um novo brinquedo, voltou sua atenção para o touro e pôs fim à luta com um único golpe certeiro na cabeça, matando-o instantaneamente. Você está perdido, irmão bonito? A garotinha se virou para Yuan e perguntou, com um sorriso travesso no rosto. Algo assim. Estou procurando o clã do Tigre Branco Celestial. Você sabe o caminho? Perguntou Yuan. Claro. Afinal, está em a minha casa, assentiu a menina. Mas o que você está fazendo lá? Ah, está procurando um parceiro? A menos que você seja realmente forte, não conseguirá atrair minhas irmãs seniores, mesmo que seja bonito. Yuan ergueu uma sobrancelha diante de suas palavras incomuns, mas então se lembrou da natureza lasciva do Tigre Branco Celestial. Na verdade, tenho alguns negócios a tratar com Bai Ning. Você a conhece? Os olhos da menina se arregalaram ao ouvir o nome inesperado, e ela repetiu, surpresa. Vocês estão procurando pela irmã sênior Ning? Ele assentiu com a cabeça. A garotinha balançou a cabeça e suspirou. Nem se preocupe, irmão bonito. A irmã sênior Ning está muito acima do seu nível. E mesmo que você seja o indivíduo mais talentoso dos 9 céus, ela só tem olhos para alguém que você jamais poderá substituir. Ah, é? E quem seria? Perguntou Yuan, decidindo entrar na brincadeira, já que achou engraçado. Esse seria o monarca imortal, é claro, declarou a garotinha. Todo mundo sabe que a irmã sênior Ning é obcecada por ele. Mesmo que ele já tenha partido há muito tempo, ela ainda só tem ele em seus olhos. E por que ela está tão fascinada pelo monarca imortal? Não é como se eles já tivessem se encontrado antes, perguntou Yuan. A menina deu de ombros. Como eu saberia? Eu não sou ela. Ela continuou. De qualquer forma, se você está procurando pela irmã sênior Ning, está apenas perdendo seu tempo. Nesse caso, Bai Shutal está em casa? Perguntou Yuan. A garotinha olhou para ele com uma expressão horrorizada e recuou lentamente. Irmão bonito, você realmente gosta desse tipo de pessoa? Yuan suspirou. Não estou aqui para acasalar. Só tenho assuntos inacabados com elas. Ah, por que você não disse isso antes? O irmão mais velho Shutal está em casa agora, mas provavelmente você não conseguirá vê-lo. Por que não? Porque ele esteve em cultivo fechado nos últimos anos. Algo aconteceu quando ele foi para os céus inferiores, e desde então ele tem treinado incansavelmente. Isso parece terrível. O que aconteceu com ele? Não temos ideia. Ele se recusa a nos contar, então é muito provável que seja algo constrangedor. Segundo a irmã Ning, ele teria morrido se ela não tivesse chegado a tempo. Coitado. Ele deve ter passado por momentos difíceis, disse Yuan. Bem, ele é conhecido por ser problemático, então não sinta muita pena dele. Ele provavelmente mereceu o que quer que tenha acontecido com ele. Yuan sorriu e disse, eu sou Tian Yang. Como devo te chamar? A menina sorriu de volta e se apresentou. Meu nome é Bai Sulan. Então, você pode me levar ao clã do Tigre Branco Celestial? Ficarei em dívida com você. Embora soubessem que o clã do Tigre Branco Celestial estava localizado no Vale Branco Celestial, eles não sabiam a localização exata, e Yuan não queria perder tempo vagando por aí. Bai Sulan não respondeu imediatamente e ficou pensativa em silêncio. Não me importo, mas você terá que esperar até que eu termine meu julgamento, disse ela. Afinal, não posso voltar para casa até que ele termine. Era prática comum entre famílias poderosas enviar seus membros inexperientes para serem testados em situações reais, a fim de ajudá-los a adquirir experiência prática. E Bai Sulan estava atualmente no meio desse teste. Quanto tempo isso vai levar? Estou com pouco tempo, disse Yuan. Não vai demorar muito. Estou quase terminando. Só preciso derrotar mais uma besta mágica para concluir a provação, disse ela. Certo, vou acompanhar. Deixe-me falar rapidinho com meu acompanhante. Ok.
Yuan voltou para Feng Yuxian, que a esperava a certa distância, e explicou-lhe a situação. Acho que um pequeno desvio não faz mal. Vai ser muito mais fácil para nós nos aproximarmos do clã do Tigre Branco Celestial se tivermos um deles conosco também, disse ela. Yuan voltou para Bai Sulan pouco depois com Feng Yuxian. Sua companheira é uma fênix? Os olhos de Bai Sulan se arregalaram em surpresa ao reconhecer a identidade de Feng Yuxian apenas por seu aroma inconfundível. Embora tentasse manter uma postura corajosa, seu corpo traiu seus verdadeiros sentimentos, tremendo levemente de medo. Por que você está me olhando como se eu fosse te devorar? Perguntou Feng Yuxian, arqueando uma sobrancelha. É que, está é a primeira vez que encontro uma fênix. Respondeu Bai Sulan timidamente. Não se preocupe, ela não fará nada com você. Bai Sulan assentiu com movimentos rígidos. Então, onde vamos realizar o seu julgamento? Perguntou Yuan. O ninho da serpente fantasma, ela respondeu. Ah, quase me esqueci. Bai Sulan virou-se subitamente para o cadáver do touro que derrotara momentos antes e, casualmente, atirou a cabeça do animal para dentro de seu anel espacial. Preciso de provas, senão não vai valer, explicou ela inconscientemente a Yuan sobre suas ações. Poucos instantes depois, Bai Sulan se transformou em um enorme tigre branco e disse, tente não ficar para trás. Então ela disparou para frente, sua velocidade sendo tão grande que deixou um rastro de imagens residuais em seu caminho. Capítulo 2072. Quando Bai Sulan saiu em disparada, Yuan e Feng Yuxian imediatamente correram atrás dela. Ei, quantos anos você tem? Perguntou Yuan enquanto viajavam pelo vale montanhoso envolto em névoa. Este ano estou quase completando 800 anos, respondeu ela calmamente. Yuan foi pego de surpresa pela resposta dela e disse, 800 anos? Você é ainda mais velha do que eu. Sério? Bai Sulan olhou para ele com curiosidade, quase como se estivesse vendo alguém mais jovem que ela pela primeira vez. Ele assentiu com a cabeça. Mas por que você tem a aparência de uma criança pequena? Perguntou Feng Yuxian. Porque ainda sou criança. No nosso clã, só nos tornamos adultos aos 2000 anos de idade, explicou Bai Sulan. 2000 anos, hein? Isso é bem pouco comparado com algumas das outras linhagens por aí, comentou Feng Yuxian. Algumas linhagens sanguíneas exigiam dezenas de milhares, se não centenas de milhares, de anos de experiência antes que um indivíduo pudesse sequer ser considerado adulto. Pode me contar mais sobre esse seu julgamento? Perguntou Yuan. Bai Sulan assentiu e explicou. No clã do Tigre Branco Celestial, todos nós somos obrigados a sair e caçar bestas mágicas específicas como parte de nossas provações. Temos que completar uma prova a cada 100 anos até atingirmos a idade adulta. Cada tentativa aumenta em dificuldade, e atualmente estou na minha 8ª tentativa, acrescentou ela. O que acontece se você falhar em um julgamento? Perguntou Feng Yuxian. Então somos considerados defeituosos e executados por macular a linhagem, respondeu Bai Sulan calmamente, como se fosse a coisa mais corriqueira do mundo, executado por ter falhado num julgamento. Isso não está certo, disse Yuan, balançando a cabeça. No entanto, Feng Yuxian não pareceu minimamente surpreso. O clã do Tigre Branco Celestial não tem utilidade para os fracos, disse Bai Sulan. Se não quisermos ser eliminados, precisamos ter sucesso. Devido à rapidez com que o clã do Tigre Branco Celestial aumentava sua população, eles acreditavam que seria melhor eliminar aqueles indignos de carregar sua prestigiosa linhagem. De fato, muitos foram descartados antes mesmo de seu primeiro julgamento por possuírem uma linhagem insuficiente. Contudo, essa dura realidade não era exclusiva do clã do Tigre Branco Celestial, e práticas implacáveis semelhantes existiam entre muitas outras linhagens poderosas. Afinal, isso lhes pouparia muito tempo e recursos, permitindo que investissem naqueles verdadeiramente merecedores. Jovem mestre, você cresceu entre humanos, então não saberia, mas esse tipo de prática é muito comum no mundo das feras, explicou Feng Yuxian. Especialmente entre os clãs mais fortes, pois é assim que eles preservam recursos e garantem que produzam apenas o melhor do melhor. Para muitos, nossa linhagem sanguínea é tudo, e ter uma linhagem sanguínea inferior é como não ter nenhum talento para os humanos. Eu entendo o raciocínio por trás disso, mas não preciso aceitar ou gostar. Feng Yuxian suspirou. Infelizmente não há muito que você possa fazer a respeito. A menos que repita o que o monarca imortal fez em sua época. Você quer dizer colocar a maioria dos clãs de feras sob meu controle? Yuan ergueu uma sobrancelha. Ela assentiu silenciosamente. Vou pensar nisso, disse ele, refletindo seriamente sobre o assunto. Feng Yuxian sorriu, mas não disse mais nada. Alguns dias depois, Bai Sulan parou ao finalmente chegar ao ninho da serpente fantasma, uma grande caverna escondida sob uma das inúmeras montanhas espalhadas pelo Vale Branco Celestial. Bai Sulan retornou à sua forma humana e recuperou sua haste de metal. Já volto. Podem esperar aqui. Não devo demorar muito, disse ela. Tem certeza de que quer entrar sozinha? Perguntou Yuan. Sim. Não se preocupe comigo. Um instante depois, Bai Sulan entrou calmamente na caverna, sua pequena figura logo desaparecendo na densa névoa que emanava de dentro dela. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Yuan murmurou. Tenho certeza de que ela ficará bem, disse Feng Yuxian. No entanto, Yuan queria ter certeza, então varreu toda a caverna com seu sentido divino. Ele imediatamente detectou várias serpentes grandes com escamas peroladas espalhadas pela caverna, a maioria delas entre o 7º e o 9º nível da ascensão imortal. Já que ela conseguiu brincar com uma fera no auge da ascensão imortal, ela deve ficar bem. Pensou Yuan, e parou de pensar no assunto. Ele sentou-se e fechou os olhos, aguardando pacientemente o retorno de Bai Sulan. 2 dias depois, seus olhos se abriram de repente quando o chão começou a tremer sob seus pés. Virando-se, viu a montanha inteira estremecer e, um instante depois, uma forte pressão tomou conta do ar. Essa pressão pertence a um ser no reino do verdadeiro imortal, exclamou Feng Yuxian.
Bum! Antes mesmo que pudessem reagir, toda a montanha entrou em erupção repentinamente, despedaçando-se como se uma enorme bomba tivesse detonado em seu interior. Então, uma enorme figura serpentina emergiu da névoa rodopiante, seu tamanho quase rivalizando com o da própria montanha. De onde diabos veio essa coisa? Yuan murmurou surpreso. Ele já havia vasculhado toda a montanha com seu sentido divino, e simplesmente não havia como ter deixado passar uma entidade tão enorme e poderosa. No entanto, ele não teve tempo para se deter nisso, pois havia algo muito mais importante exigindo sua atenção. Bai Sulan, você está bem? Ele gritou, sua voz ecoando em todas as direções. Silêncio. Não houve resposta. Jovem mestre, ali. Feng Yuxian gritou de repente, apontando para a cabeça da serpente. A névoa havia se dissipado o suficiente para que pudessem ver um tigre branco ensanguentado preso entre suas enormes mandíbulas. Yuan estalou a língua em sinal de irritação e, em seguida, invocou imediatamente o número 1 do céu. Sem hesitar um instante, ele lançou um ataque contra a serpente. Com seu cultivo de imortal prateado, o mero imortal verdadeiro não era páreo para ele. Bastaram alguns segundos para Yuan derrotar completamente a serpente. Após cortar o corpo da serpente em inúmeros pedaços, Yuan resgatou Bai Sulan, que estava inconsciente, mas ainda viva. Capítulo 2073. Após salvar Bai Sulan, Yuan a colocou no chão e rapidamente lhe deu um remédio. Então ele percebeu que não tinha nenhuma consigo, já que dependia principalmente de suas habilidades regenerativas e não precisava delas. Felizmente Feng Yuxian estava lá e tinha várias consigo. O que aconteceu comigo? Será que morri? Murmurou Bai Sulan enquanto abria os olhos lentamente. Você ainda está vivo, respondeu Yuan. Seus olhos se abriram de repente e ela se sentou rapidamente. A serpente fantasma. O que aconteceu com ela? Ela perguntou a ele. Eu resolvi o problema. Vai reclamar e dizer que você mesmo poderia ter resolvido? Bai Sulan balançou a cabeça e disse. Não, por que eu diria isso? Aquilo estava além da minha capacidade. Após um momento de silêncio, ela olhou para ele e disse. Obrigada, meu lindo irmãozinho. Você salvou minha vida. Irmãozinho, é? Yuan sorriu. Bem, você é mais novo do que eu. Um instante depois, Yuan se virou para olhar onde a montanha estivera antes e notou um enorme buraco no chão. Então foi daí que veio, ele murmurou. Bai Sulan assentiu e explicou. Eu estava caçando as serpentes fantasma quando o chão começou a tremer de repente. Antes que eu percebesse, aquela coisa saiu do chão com a boca escancarada. Essa é a última coisa de que me lembro antes de acordar e ver você. Yuan olhou para o túnel novamente e usou seu sentido divino para analisá-lo. Após um breve momento de silêncio, ele sorriu e disse, já volto. Então ele se virou e caminhou em direção ao buraco enorme no chão. Sem hesitar, saltou para dentro, deixando Bai Sulan olhando para ele em estado de choque e descrença. O que ele está fazendo? Perguntou Bai Sulan a Feng Yuxian. Não sei, mas ele ficará bem. Após saltar para dentro do túnel, Yuan seguiu o caminho sinuoso, refazendo os movimentos da serpente passo a passo. Por fim, ele chegou ao final do túnel, que dava para uma vasta caverna subterrânea que parecia ser o covil da serpente. O ar estava impregnado com um aroma pungente, e pilhas de ossos de todos os tipos de criaturas mágicas estavam espalhadas por toda a caverna. No entanto, o que realmente chamou a atenção de Yuan foi a intrincada escultura na parede no fundo da caverna. Ao se aproximar, ele percebeu que não era apenas uma parede. Era, na verdade, um enorme portão selado, protegido por uma poderosa formação rochosa. Yuan aproximou-se do portão selado e falou em voz alta. Yuning, você pode dar uma olhada na formação? Alguns instantes depois, ela respondeu. Existem várias formações defensivas protegendo este portão. Todas elas estão entre os níveis 8 e 9. Seja o que for que esteja atrás dele, deve ser extremamente valioso, talvez até inestimável. Quais são as chances de vocês conseguirem romper as formações? Perguntou Yuan. Nenhuma. Isso está muito além das minhas capacidades. Mesmo nos meus melhores dias, suspirou ela. Então terei que forçar a abertura, né? Sem hesitar, Yuan desembainhou a número 1 sob o céu e golpeou o portão com toda a sua força, fazendo a caverna inteira tremer com o impacto. Até mesmo Feng Yuxian e Bai Sulan sentiram o tremor, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. E isso foi extremamente imprudente, jovem mestre, exclamou Yuning em seguida. E se as formações defensivas tivessem revidado? Felizmente não houve resposta das formações, mas os portões permaneceram selados. Yuan sorriu e disse, eu golpeei porque não senti nada vindo dele, nem mesmo um indício de perigo. Mesmo assim, você deveria me avisar antes de fazer algo assim da próxima vez. Faz mal para o coração, para a alma, ela suspirou. Tudo bem. Yuan voltou sua atenção para o portão, estudando suas inscrições intrincadas. Essas marcas parecem-me familiares, murmurou para si mesmo. Então seus olhos se arregalaram em compreensão, e ele exclamou, é isso, a caverna de Anzexian. Embora não fossem exatamente iguais, as inscrições ao redor deste portão lembravam as encontradas na caverna de Anzexian, o método para contatar um deus exterior. O que quer que esteja atrás deste portão provavelmente está ligado aos deuses exteriores. Preciso entrar, mas se a força bruta não funcionar. Yuan estreitou os olhos. Por ora, a única opção era aprimorar suas habilidades como mestre de matrizes e desbloqueá-las corretamente. De repente, toda a caverna começou a tremer violentamente, enquanto uma presença sinistra inundava o espaço densa e opressiva. Yuan imediatamente se distanciou do portão selado, que agora emanava uma aura sinistra. Bang, bang, bang. O portão estremeceu sob 3 golpes estrondosos vindos do outro lado, cada impacto sacudindo toda a caverna com ainda mais violência. Bang, bang, bang. O que quer que estivesse batendo no portão não parou, como se estivesse tentando desesperadamente se libertar, ou anunciar sua presença ao mundo exterior.
Que assustador! Yuan murmurou balançando a cabeça enquanto baixava a guarda ao perceber que o que quer que estivesse lá dentro não escaparia tão cedo. Ele parou de prestar atenção ao portão e começou a observar a caverna com mais atenção. Como não encontrou nada de seu interesse, decidiu ir embora. No entanto, assim que se virou para sair, Yuan percebeu que não conseguia se mover, quase como se algo invisível o estivesse prendendo no lugar. Então, como se pressentisse a tentativa de Yuan de sair, a entidade por trás do portão começou a golpear ainda mais forte, cada impacto ecoando com maior intensidade. Chegou a um ponto em que Yuan temeu que toda a caverna pudesse desabar. Yuan suspirou antes de gritar. Que diabos você quer que eu faça? A menos que você tenha um método para me ajudar a abrir o selo. Pare de causar toda essa confusão. Para surpresa de todos, as batidas pararam. Entendeu minhas palavras? Yuan engoliu em seco, nervoso. Bata uma vez se me entendeu, disse Yuan novamente. Bang. Bata 2 vezes se você for humano. Bata uma vez se você for um deus exterior. Bang. Os olhos de Yuan se arregalaram em surpresa com essa resposta. Há um deus exterior atrás desta porta. Que lugar é este, em nome de Deus? Murmurou ele, atordoado. Capítulo 2074. Após um breve silêncio, Yuan falou novamente, sua voz calma, porém com um toque de divertimento. Bem, deus exterior ou não, não há nada que eu possa fazer sobre essa situação. E se você realmente fosse um deus exterior, não estaria preso atrás desta porta por causa de algumas formações. Vocês não deveriam ser onipotentes? Bang. Em resposta, o deus exterior se chocou contra o portão e no instante seguinte, toda a formação que o protegia se estilhaçou como vidro frágil. Yuan levou um susto e imediatamente se afastou do portão. No entanto, nada aconteceu mesmo depois de muitos instantes, quase como se as formações não tivessem tido qualquer efeito sobre os portões. Aparentemente não eram as formações que estavam impedindo o avanço, mas sim outra coisa, murmurou Yuning. Que diabos? Então qual foi o objetivo disso? Comentou Yuan. Provavelmente foi dito como uma garantia, mas quem sabe ao certo. Se não são as formações que o mantêm lá dentro, então o que é? Yuan murmurou enquanto encarava o portão selado. De repente, Yuan percebeu um rastro de fumaça vermelha escapando pela estreita abertura entre os portões. Seu corpo instintivamente assumiu uma postura de batalha, preparando-se para o que quer que estivesse prestes a surgir. A fumaça começou a girar e rodopiar, formando lentamente palavras até que uma parede inteira de texto pairou no ar diante de Yuan. No entanto, as palavras não estavam escritas em nenhuma língua humana e se assemelhavam muito às estranhas inscrições esculpidas no próprio portão. Como Tian Yang havia decifrado as inscrições na caverna de Anzexian, ele conseguia entender, em certa medida, as palavras à sua frente. Isso é uma técnica, murmurou Yuan, com as sobrancelhas arqueadas. Uma técnica, repetiu Yuning. Não tenho certeza, mas acho que sim. Yuan sentou-se e fechou os olhos após memorizar tudo. Algumas horas depois, ele abriu os olhos e disse, é definitivamente uma técnica, mas não entendo o idioma deles o suficiente para decifrá-la agora. Vai levar algum tempo. Yuan se levantou e falou em voz alta. Por que você não usa a minha língua? Você me entende perfeitamente, então por que não a usa? Após um breve momento de silêncio, a fumaça vermelha começou a se movimentar novamente. Então, 2 palavras enormes se formaram diante dele. Abrir lacre. Dessa vez, Yuan conseguiu ler as palavras. Você está me dizendo que a técnica usada agora abriria o selo deste portão? Bang. O deus exterior reconheceu com um estrondo alto. Então o portão só pode ser aberto pelo lado de fora, é isso? De qualquer forma, por que eu deveria te ajudar a escapar? Você é um deus exterior e, pelo que sei, só traz problemas. Seria benéfico para mim e para o mundo inteiro se você permanecesse aí dentro pela eternidade. A fumaça vermelha mudou novamente, desta vez formando uma única palavra. Destino. Yuan franziu a testa silenciosamente ao ouvir aquela palavra. Apesar de sua vagueza, Yuan sabia o que o deus exterior estava tentando dizer. Que eles estavam conectados de alguma forma e que o destino o levaria a abrir o portal eventualmente. Embora Yuan não gostasse da ideia de libertar esse deus exterior desconhecido, ele sabia que nem todos os deuses exteriores eram maus, pois havia recebido ajuda de Shura. Se for verdade que estamos ligados pelo destino, com certeza irei remover o selo e libertar este deus exterior eventualmente. Yuan suspirou interiormente. Quem sabe? Talvez eu tenha outro deus exterior como aliado e simplesmente não me lembre. Tanto faz. Vou me preocupar com isso quando decifrar a técnica. Você não pode me explicar a técnica usando a minha língua? Sem resposta. Se ele não consegue traduzir a técnica, é provável que seja porque ela não faria sentido em nossa língua. Uma técnica usada pelos deuses exteriores, hein? Que intrigante. Então, um instante depois, ele disse, nesse caso, só poderei retornar aqui mais tarde, depois de decifrar a técnica e aprendê-la, então espere mais um pouco. Bang. O deus exterior concordou. Então, irei embora agora. Yuan se virou e foi embora. Desta vez, o deus exterior não tentou impedi-lo. Assim que Yuan saiu da caverna, Yuning perguntou, você vai mesmo libertar o que quer que esteja lá dentro? Quer dizer, provavelmente estava selado por algum motivo, não é? Duvido que tenham sido humanos que o selaram. Se for realmente um deus exterior, então provavelmente foi selado por outro deus exterior. Também não sei o que devo fazer. Acho que vou descobrir conforme tento decifrar a técnica. A propósito, o que é um deus exterior? Perguntou Yuning de repente. Embora tivesse escutado a conversa dele com aquilo agora há pouco, ela não entendia a sua existência. Yuan balançou a cabeça e disse, eu lhe diria, mas isso poderia destruir sua alma. Então eles são uma existência além da minha compreensão, é isso? Comentou Yuning. Você é bastante perspicaz. Yuan sorriu. Provavelmente porque eu já passei por isso antes. Como assim? Yuan parou de se mexer de repente.
Yu Ning explicou. Durante a Era Primordial, pouco depois de os cultivadores adquirirem a capacidade de atravessar o céu estrelado, alguns afirmaram ter visto coisas lá fora, entidades tão incompreensíveis que aqueles sem força de alma suficiente pereceriam apenas por ouvir falar delas. Alguns até começaram a venerá-las como deuses. Acredito que também eram chamadas de verdadeiros governantes do universo. Verdadeiros governantes do universo, Yuan murmurou. O que mais você sabe sobre eles? Não muito. Como ninguém conseguiu provar sua existência, e aqueles que afirmaram tê-los visto não puderam realmente compartilhar o que presenciaram, eles acabaram caindo no esquecimento. Alguns até consideram que não passa de uma farsa, disse ela. Então, quando a guerra com o Imperador Celestial começou, isso se tornou irrelevante para a maioria das pessoas. Entendo. Bem, nesse caso, há uma boa chance de que esses verdadeiros governantes do universo sejam deuses exteriores, disse Yuan. Eles são basicamente seres que existem exclusivamente dentro do céu estrelado, então não consigo entender por que um deles seria selado aqui nos 9 céus. Ou o que deve ter feito para ser selado. Eles também são inimaginavelmente poderosos. Mesmo um deus do cultivo seria como uma formiga aos olhos deles. Um deus do cultivo, semelhante a uma formiga. Yu Ning sussurrou, engolindo em seco, nervoso com as próprias palavras. Capítulo 2075. Após quase um dia inteiro, Yuan retornou para o lado de Bai Sulan e Feng Yuxian. Onde você foi? Perguntou Bai Sulan, com os olhos cheios de curiosidade. Para o covil da serpente. Bai Sulan continuou perguntando, então, você encontrou algum tesouro? Aos olhos dela, havia apenas um motivo para Yuan ter se dado ao trabalho de ir até lá, e esse motivo era encontrar tesouros. Não, não havia tesouro nenhum. Então por que você está tapando o túnel? Bai Sulan ergueu as sobrancelhas em sinal de dúvida, enquanto Yuan fechava a entrada do túnel, claramente tentando esconder algo. Qual o problema em consertar um buraco enorme no chão? Não quero que ninguém caia nele acidentalmente. Bai Sulan ficou boquiaberta com a desculpa esfarrapada e disse um instante depois, você tem noção de que estamos em pleno território do clã do Tigre Branco Celestial, não é? Só bestas mágicas vagam por esta área, e nem elas são tão tolas a ponto de cair num buraco tão grande. Yuan sorriu e disse, se você não acredita em mim, fique à vontade para verificar você mesmo. Realmente não há tesouro nenhum lá. Bai Sulan olhou para o buraco com curiosidade, mas acabou balançando a cabeça e disse, não, tudo bem. Não me importo. Yuan então falou, de qualquer forma, e quanto ao seu julgamento? Bai Sulan recuperou o cadáver de uma serpente fantasma de seu anel espacial e disse, felizmente, eu derrotei uma antes que aquela serpente gigantesca me emboscasse. Então não falhei em meu teste. Então você está pronta para retornar ao clã do Tigre Branco Celestial? Perguntou Yuan. Ela sentiu com a cabeça, sim, posso voltar agora. Assim que Yuan preencheu completamente o buraco, ele seguiu Bai Sulan até o clã do Tigre Branco Celestial, uma viagem que durou quase uma semana. Chegaremos em breve à minha casa, disse Bai Sulan, que viajava em sua forma bestial. Algumas horas depois, Yuan e Feng Yuxian avistaram um conjunto de edifícios brancos surgindo à distância. À medida que se aproximavam, Yuan podia sentir diversas presenças poderosas emanando da área. Chegamos, declarou Bai Sulan. Ao chegarem aos portões imponentes, o guarda aproximou-se de Bai Sulan e perguntou, quem são esses dois que estão com você? Eles são meus amigos e meus salvadores, disse ela. Eles também estão aqui pelo irmão sênior Chutao e pela irmã sênior Ning. Seu salvador. O guarda olhou para ela com as sobrancelhas arqueadas. Sim, eles me salvaram de um acidente, disse ela, propositalmente sem dar muitos detalhes, pois não queria parecer fraca. Tudo bem. O guarda acenou rapidamente com a cabeça antes de abrir os portões para eles. Vamos lá, irmãozinho bonitão. Bai Sulan caminhou até Yuan e de repente segurou sua mão, puxando-o em direção à entrada. Ao perceber que Feng Yuxian a encarava com um olhar penetrante, ela deu uma risadinha e explicou, estou fazendo isso para que os outros não o incomodem. Pode parecer estranho, mas este belo rapaz tem um cheiro atraente. Temo que ele fique assediado pelas fêmeas do nosso clã se o virem. Um aroma atraente? Feng Yuxian inclinou a cabeça mais perto de Yuan e aproximou-se, cheirando profunda e deliberadamente. Ele tem um cheiro muito bom, mas não entendo. Não que meu jovem mestre não seja atraente. Ou talvez eu já esteja acostumada, comentou ela. É algo muito sutil, mas nós, tigres brancos celestiais, temos um olfato muito apurado, disse Bai Sulan. Assim que entraram, Bai Sulan disse, vou levá-los ao nosso quarto de hóspedes por enquanto. Quanto a se encontrarem com a irmã sênior Ning ou o irmão sênior Chutao, vocês terão que falar com os criados deles. Claro. Enquanto Bai Sulan os conduzia ao quarto de hóspedes, Yuan e Feng Yuxian podiam sentir diversas presenças se reunindo ao redor deles, embora nenhuma se revelasse diretamente. Eu sabia que você atrairia os outros, mas não esperava que tantos aparecessem tão rápido, comentou Bai Sulan ao também notar a presença deles. Devo me preocupar? Perguntou Yuan calmamente. Não, pelo menos não ainda, respondeu Bai Sulan. Ainda estamos na área externa, onde vive a maioria dos membros de baixa patente. Enquanto eu estiver com você, eles não se atreverão a chegar muito perto. De posição inferior? Perguntou Yuan. É semelhante ao funcionamento das seitas, explicou Bai Sulan. Somos divididos pela qualidade da nossa linhagem sanguínea. Sou da família principal, então meu status é automaticamente o mais alto. Além disso, embora todos sejam obrigados a completar as provações, nós, da família principal, enfrentamos exigências muito mais severas e para nós, falhar simplesmente não é uma opção, pois seríamos mortos por isso. Enquanto isso, os outros treinam como soldados ou servos. Se sua linhagem atender aos padrões, eles poderão ter a chance de subir de posição. Ah, e é estritamente proibido que aqueles com linhagens de alta qualidade se reproduzam com aqueles de qualidade inferior, então apenas aqueles da mesma posição podem acasalar.
Para preservar e fortalecer sua linhagem, era comum que as feras se envolvessem em práticas de reprodução seletiva como essa. Claro, os humanos não eram muito diferentes e simplesmente usavam o talento como critério. É por isso que gênios muitas vezes desprezam aqueles com talento inferior e casamentos arranjados entre duas famílias poderosas são incrivelmente comuns. Como é a população do seu clã? Perguntou Feng Yuxian de repente. Bai Sulan ponderou por um momento antes de responder. Cerca de 3 milhões, eu acho. É uma população considerável. Yuan murmurou com uma expressão surpresa no rosto. Isso acontece porque nós, tigres brancos celestiais, costumamos dar à luz mais de um filho por vez. Aliás, qualquer número acima de 4 filhos é considerado anormal, disse Bai Sulan. Então vocês não são apenas pervertidos, mas também têm capacidades reprodutivas ridículas, comentou Feng Yuxian. Pervertido. Bai Sulan apenas balançou a cabeça em silêncio diante do comentário de Feng Yuxian, pois ela não estava totalmente errada. Por fim, chegaram à área seguinte, onde viviam os membros de posição intermediária. Só tenho autoridade para trazê-los até aqui em nosso território. Aguardem aqui enquanto contato a irmã Sênior Ning e os servos do irmão Sênior Chutal para vocês, disse Bai Sulan assim que chegaram à casa de hóspedes. Capítulo 2076. Assim que Yuan e Feng Yuxia entraram na casa de hóspedes, Bai Sulan pegou um medalhão de prata e o colocou na soleira da porta antes de sair para procurar os criados. Logo após a partida de Bai Sulan, as presenças que o seguiam à distância finalmente se revelaram e começaram a se aproximar da casa de hóspedes. Contudo, ao verem o medalhão de Bai Sulan repousando na soleira da porta como um amuleto contra fantasmas, esses tigres brancos celestiais hesitaram em se aproximar. No momento em que se preparavam para sair, a porta se abriu de repente e Yuan saiu para encarar os tigres de frente. À primeira vista, havia cerca de 200 deles, todos compartilhando características semelhantes, cabelos brancos e pretos que marcavam sua linhagem. Quanto à proporção de gênero, cerca de 90% eram mulheres. Como posso ajudar vocês? Perguntou Yuan. As tigresas trocaram olhares antes que uma delas falasse. Desculpe, não sabíamos que você era a parceira da senhora Sulan. Yuan ergueu as sobrancelhas diante desse comentário e disse, do que você está falando? O tigre apontou para o medalhão aos seus pés e explicou, esse é o medalhão da senhora Sulan. É uma declaração de que você pertence a ela. Yuan olhou para o medalhão e o pegou. O que você ia fazer se eu não fosse o parceiro dela? Perguntou Yuan. As tigresas trocaram olhares novamente. Queríamos ver se você queria se divertir um pouco, respondeu um deles por fim. Yuan pigarreou e disse, então, respeitosamente recusarei. As tigresas baixaram a cabeça em sinal de desânimo. Quanto aos homens, um deles disse, estamos aqui pela dama que está com vocês. Vá embora. A voz irritada de Feng Yuxian ecoou de dentro da casa. Os tigres se dispersaram imediatamente fugindo em pânico. Yuan então colocou o medalhão de Bai Sulan de volta no degrau da porta e retornou para dentro da casa. Algumas horas depois, 3 figuras se aproximaram da casa. Meu lindo irmãozinho, voltei. Bai Sulan falou enquanto batia na porta. Yuan abriu a porta. Bem-vindo de volta. Bai Sulan e os 2 criados entraram na casa logo em seguida. Elas são servas do irmão Sênior Chutal e da irmã Sênior Ning, disse Bai Sulan, gesticulando em direção às 2 tigresas. O da esquerda, que tinha cabelo curto, fez uma reverência e disse, sou servo do jovem mestre Chutal. A da direita, cujos longos cabelos chegavam até a parte inferior das costas, fez o mesmo. Sou serva da senhora Ning. Gostaria de me encontrar com seus mestres, disse Yuan, indo direto ao ponto. O servo de cabelo curto respondeu primeiro, peço desculpas, mas o jovem mestre Chutal está atualmente em cultivo isolado e não poderá recebê-lo. A serva de cabelos compridos então falou, a senhora Ning também está em cultivo fechado neste momento. Alguma ideia de quando eles vão sair? Perguntou Yuan. Não. Ambos balançaram a cabeça negativamente. Yuan ponderou por um momento antes de retirar uma lasca de jade de seu anel espacial. Ele a ofereceu ao servo de cabelos compridos e disse, gostaria de devolvê-la ao seu mestre. Isto. A criada ergueu as sobrancelhas confusa. Isso é. Ao vislumbrar o interior da lasca de jade e ver o que havia lá dentro, seus olhos se arregalaram em choque e descrença. Ela ficou tão chocada que quase deixou a lasca de jade cair. O que é isso? Perguntou Bai Sulan, com os olhos brilhando de curiosidade. Este é o diário pessoal da senhora Ning, um diário? Sobre o quê? O monarca imortal. O quê? Exclamou Bai Sulan, com o rosto tomado por perplexidade. Todos no clã do Tigre Branco Celestial sabiam da obsessão de Bai Ning pelo monarca imortal. Chegou ao ponto em que até mesmo o líder do clã desistiu de tentar convencê-la a encontrar um parceiro adequado. A irmã mais velha Ning realmente te entregou algo tão precioso? Ela nem deixaria o papai tocar nisso, muito menos pegar emprestado. A menos que você tenha roubado dela? Bai Sulan olhou para Yuan com preocupação. Yuan deu uma risadinha, claro que não. Ela me emprestou. Se você não acredita em mim, vai saber quando devolver para ela. A criada de cabelos compridos assentiu com a cabeça e disse, devolverei imediatamente. Precisa de mais alguma coisa? Não, você pode ir. Eu entendo. A criada de cabelos compridos saiu logo em seguida. E eu? Perguntou a criada de cabelo curto. Yuan fez uma pausa antes de perguntar. Gostaria de saber mais sobre seu mestre, Bai Chutal.
Isso é possível? O servo hesitou. Compartilhar tal informação poderia facilmente ser visto como traição, um crime punível com a morte. Contudo, Yuan era claramente alguém importante para Bai Ning, e recusá-lo de imediato não parecia sensato. Percebendo isso, Bai Sulan disse, ela pode se meter em problemas com Bai Shutal se revelar informações sobre ele. Eu não sei tanto quanto sua serva pessoal, mas contarei tudo o que sei sobre ele. Yuan assentiu com a cabeça, claro. Enquanto Bai Sulan revelava tudo o que sabia sobre Bai Shutal para Yuan, o servo de cabelos compridos dirigiu-se diretamente a Bai Ning. Em algum lugar nas profundezas do Vale Branco Celestial, Bai Ning aprimorava suas técnicas, cada golpe demolindo montanhas inteiras com facilidade. Desde sua humilhante derrota para Yuan, ela vinha treinando naquele lugar sem descanso. Senhora Ning, peço desculpas por interromper seu treinamento, mas trata-se de uma emergência. A criada caiu de joelhos no instante em que ela apareceu diante dela. Não me importo, Bai Ning a dispensou imediatamente. Após um momento de silêncio, o servo recuperou a lasca de jade e a colocou no chão. Então vou deixar isso aqui para quando você tiver tempo. Bai Ning lançou um olhar inconscientemente para a lasca de jade, seus olhos se estreitando ligeiramente ao perceber um aroma familiar que emanava dela. No momento em que reconheceu o objeto, seus olhos se arregalaram em choque. Assim que o criado se levantou e se virou para sair, Bai Ning de repente rugiu. Pare aí mesmo. A criada ficou tão assustada com a voz dela que tropeçou nos próprios pés e caiu de cara no chão. Enquanto a criada se levantava rapidamente e se virava, viu Bai Ning vindo em sua direção com uma expressão aterradora, assustando-a profundamente. Capítulo 2077. Senhora Ning, me perdoe. Juro que nunca mais a perturbarei durante seu treinamento. Por favor, poupe minha humilde vida. A serva imediatamente se ajoelhou e começou a implorar por sua vida, pensando que Bai Ning iria matá-la, a julgar por sua expressão de raiva. No entanto, Bai Ning parou em frente à lasca de jade e a pegou. Assim que confirmou o conteúdo, olhou para o servo e disse, por que eu te mataria? Levante-se. Sim. A criada levantou-se imediatamente, mas manteve a cabeça baixa. Diga-me, onde você conseguiu isso? Perguntou Bai Ning, mostrando a lasca de jade. De um convidado trazido pela jovem senhora Sulan, ela respondeu rapidamente. Bai Ning imediatamente se lembrou de sua interação com Yuan no pavilhão do conhecimento. Droga, ela ainda tinha o sangue do monarca imortal que ele lhe dera. Ele ainda está lá? Perguntou Bai Ning. Acho que sim. Levem-me até ele agora mesmo, ordenou Bai Ning com urgência, como se fosse uma questão de vida ou morte. Agora mesmo. A criada disse isso enquanto começava a conduzir Bai Ning até o local onde ela havia encontrado Yuan. Entretanto, de volta à casa de hóspedes, Bai Sulan havia terminado de contar a Yuan tudo o que sabia sobre Bai Shutal. Embora a maior parte do que ela compartilhou retratasse como um encrenqueiro perpétuo, Yuan esperava ouvir algo de bom sobre Bai Shutal, algo que lhe desse um motivo para ser mais indulgente, mas, em vez disso, só fez com que ele desgostasse ainda mais de Bai Shutal. Segundo Bai Sulan, Bai Shutal era um predador infame, e não do tipo encontrado na natureza. Ele era um crápula vil conhecido por assediar mulheres, muitas vezes recorrendo à força e à sua origem privilegiada para subjugá-las. Ele era tão vil que chegou a aterrorizar seu próprio povo dentro do clã do Tigre Branco Celestial. A única razão pela qual não havia sofrido uma punição severa era porque carregava uma pequena quantidade do sangue de seus ancestrais e era considerado a esperança do clã. Embora esse traço de linhagem sanguínea fosse muito fraco para ter qualquer efeito real, o clã do Tigre Branco Celestial ainda esperava fortalecê-lo através das gerações futuras. Por que não estou chocada que ele seja um verdadeiro canalha? Feng Yuxian balançou a cabeça com um olhar de desdém. Yuan olhou para seu servo e disse, você deve ter dificuldades em ser seu servo. A serva estremeceu ao ouvir as palavras de Yuan, e lágrimas começaram a escorrer incontrolavelmente de seus olhos. Yuan não esperava que ela chorasse e não sabia como responder. O irmão mais velho Shutal costuma trocar de servos porque os maltrata com frequência, explicou Bai Sulan. Ser servo dele é praticamente uma sentença de morte. Dito isso, ela detém o recorde atual de maior tempo de vida. Jovem mestre, faça um favor a todos e mate aquele filho da puta. Feng Yuxian praguejou de repente em voz alta. É? Bai Sulan olhou para eles com os olhos arregalados, presumindo que eles tivessem uma relação amigável com Bai Shutal. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, alguém de repente bateu na porta com tanta força que rachaduras se abriram em sua superfície. Bai Sulan foi imediatamente abrir a porta e, para sua surpresa, Bai Ning estava parada na soleira com uma expressão séria no rosto. Irmã Sênior Ning, o que você está? Onde ele está? Bai Ning gritou ao entrar na casa. Estou bem aqui, respondeu Yuan calmamente enquanto se aproximava dela. Os olhos de Bai Ning se arregalaram ao ver a bela aparência de Yuan. Já faz um tempo. A última vez que conversamos foi no pavilhão do conhecimento. Você se lembra? Perguntou Yuan. Claro que me lembro. Você acha que eu poderia esquecer um evento como esse depois do que você me proporcionou? Ela exclamou. Já que você está aqui para me encontrar, isso significa que finalmente vai me deixar conhecer o monarca imortal? Perguntou ela, com o corpo tremendo incontrolavelmente de excitação só de pensar nisso. Não me importo que você o conheça, mas primeiro terá que fazer algo por mim, disse ele. Qualquer coisa, ela respondeu sem hesitar. Bai Shutal. Eu mencionei que queria falar com ele, certo? Traga-o até mim e eu lhe apresentarei o monarca imortal. Bai Shutal. Bai Ning rapidamente se lembrou de ter tido essa conversa com ele antes. Certo, eu o trarei até você, ela concordou imediatamente. Antes de sair, ela se virou para lançar um olhar para Feng Yuxian, que estava de pé destemido, ao lado de Yuan. Por que ela me parece tão familiar? Onde já a vi antes? Não foi apenas a aparência de Feng Yuxian que despertou sua memória, seu perfume também lhe era surpreendentemente familiar.
Contudo, Bai Ning não conseguia se lembrar de onde o conhecia. O encontro anterior fora breve, e agora sua mente estava absorta em algo muito mais importante. Assim, após um breve olhar, Bai Ning parou de prestar atenção em Feng Yuxian e saiu de casa. Fique aqui até eu voltar, ordenou Bai Ning à sua serva antes de sair. Assim que Bai Ning saiu para buscar Bai Shutal, Feng Yuxian murmurou: ela não me reconheceu. Yuan olhou para ela e disse: bem, você mudou muito desde então. Logo depois, Yuan retornou ao seu lugar para aguardar o retorno de Bai Ning. Entretanto, após partir, Bai Ning dirigiu-se diretamente para a área de treinamento de Bai Shutal, que ficava no subsolo, sob uma montanha. Ao chegar diante de uma montanha específica, Bai Ning aproximou-se da entrada selada na base e disse ao guarda que estava lá: diga a Bai Shutal para tirar o traseiro dele daqui. O guarda ficou perplexo com o súbito aparecimento e a exigência de Bai Ning. Lady Ning. O jovem lorde ordenou que ninguém o perturbe, exceto o líder do clã. Se eu desobedecer, certamente enfrentarei uma morte horrível, disse o guarda nervoso. Bai Ning ficou em silêncio por um momento. Entendo, disse ela suavemente. Mas assim que o guarda soltou um suspiro de alívio, Bai Ning avançou repentinamente, chutou a entrada selada e derrubou a porta com um estrondo ensurdecedor. Capítulo 2078. Senhora Ning, o que você está fazendo? Exclamou o guarda com uma expressão de choque no rosto depois que ela arrombou a porta da área de treinamento de Bai Shutal. Você não desobedeceu à ordem de Shutal, pois eu irei até ele à força, disse ela para ele. Esse não é o problema. O guarda tinha uma expressão de descrença. Bai Ning estreitou os olhos para ele e falou em tom ameaçador. O quê? Devo arrancar um dos seus membros para tornar isso mais convincente? O guarda tremeu de medo e imediatamente deu vários passos para trás. Isso não será necessário, Lady Ning. Então, sem hesitar, o guarda deu um soco no próprio rosto com tanta força que desmaiou. Bai Ning encarou o corpo inconsciente do guarda por um breve momento antes de se virar e entrar na caverna. Lá dentro havia uma longa escadaria que descia por vários minutos. Por fim, Bai Ning chegou diante de outra porta fechada. Bai Ning olhou para a porta de metal por um instante antes de levantar sua perna esguia e chutá-la com força, derrubando-a com um estrondo. Bai Ning atravessou a entrada destruída e entrou em um enorme salão de treinamento. O espaço estava repleto de diversas comodidades. Prateleiras de armas alinhavam as paredes, vários caldeirões transbordavam com pílulas medicinais e mais adiante, uma luxuosa banheira repousava silenciosamente. No meio daquele salão de treinamento estava ninguém menos que Bai Shutal, que parecia estar em uma batalha feroz contra um fantasma enquanto golpeava incessantemente o ar vazio à sua frente. Bai Ning aproximou-se dele, mas antes mesmo que pudesse chamá-lo, Bai Shutal lançou-se repentinamente em sua direção com imensa intenção assassina. A julgar pela expressão vazia de Bai Shutal, ele provavelmente estava muito absorto em seu treinamento e atacou Bai Ning instintivamente. Você ousa mostrar suas garras para mim? Deve ter esquecido como se comportar em tão pouco tempo. Bai Ning zombou sem um pingo de preocupação. Então, assim que ele se aproximou, ela levantou a mão e deu um tapa forte no rosto de Bai Shutal. Papi! Bai Shutal foi arremessado para longe instantaneamente, e seu corpo se chocou contra a parede de metal momentos depois. Que vadia desgraçada se atreve a interromper meu treino? Bai Shutal praguejou em voz alta assim que saiu do transe. No entanto, quando seus olhos se voltaram para Bai Ning, eles se arregalaram imediatamente de horror. Irmã Ning, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou com uma voz tímida, tentando parecer o mais inofensivo possível diante dela. Venha comigo, disse ela, sem sequer se dar ao trabalho de oferecer uma explicação. Do que se trata tudo isso? Não tenho muito tempo a perder. Assim que terminar meu treinamento, voltarei imediatamente para o inferno para encontrar aquele desgraçado que me humilhou, disse ele. Você está me questionando? Bai Ning estreitou os olhos para ele. Estou apenas pedindo esclarecimentos. Também recebi a aprovação do meu pai. Você pode se vingar depois. Este assunto é muito mais importante e provavelmente não vai demorar muito. Se você ousar enrolar mais um pouco, eu vou te arrastar daqui à força. Tá bom. Eu vou com você. Só me dê um minuto para me limpar. Algum tempo depois, Bai Shutal seguiu Bai Ning para fora. A primeira coisa que ele notou foi o guarda, que ainda estava inconsciente perto da entrada. Que idiota inútil! Ele murmurou baixinho. Durante a viagem para Yuan, Bai Ning disse, escute aqui, seu encrenqueiro. Estamos prestes a encontrar alguém incrivelmente importante. Não sei por que ele quer se encontrar com você, mas você o tratará como trata nosso pai. Se eu ousar sentir qualquer desrespeito da sua parte, farei você implorar para que eu o mate. Bai Shutal exibiu uma expressão de descrença no rosto ao perceber o motivo da aparição de Bai Ning. Nunca vi você tratar alguém com tanta importância. Quem diabos é esse cara e o que ele quer comigo? Bai Shutal franziu a testa. Bai Ning parou de repente e se virou para dar um tapa na cara de Bai Shutal. Esse será meu primeiro e último aviso para você. Não ouse usar esse tom desrespeitoso na frente dele. Além disso, eu já disse que não sei por que ele quer te encontrar, mas pelo que parece, vocês já se conhecem. Bai Shutal esfregou o rosto com uma expressão derrotada, como se tivesse sido injustiçado. Quem diabos é esse desgraçado? Não me lembro de conhecer alguém tão importante para ela. Não é como se estivéssemos encontrando o monarca imortal, então por que ela está agindo assim? Bai Shutal suspirou interiormente, sem mais ousar falar em voz alta. Finalmente, eles chegaram ao seu destino. Voltei com Bai Shutal. Bai Ning bateu na porta desta vez para anunciar sua presença. Bai Shutal engoliu em seco, nervoso, enquanto esperavam a porta se abrir. A porta se abriu alguns instantes depois, e foi o criado de Bai Shutal quem os cumprimentou. O ilustre convidado está à espera lá dentro. Bai Ning entrou na casa sem hesitar, com passos firmes e confiantes.
Enquanto isso, Baixo Tal permanecia imóvel na soleira da porta com uma expressão estranha contorcida no rosto, como se tivesse esquecido como se mover. Que sensação é essa? Pensou ele, encarando a porta aberta. Seus instintos gritavam para ele, avisando-o para não entrar. Baixo Tal, o que você está fazendo? Depressa entre. A voz de Bai Ning o despertou de seu devaneio, e antes que ele percebesse, Baixo Tal já havia entrado na casa. A sensação de pavor tornou-se inegável e quase sufocante, mas Baixo Tal a ignorou e, inconscientemente, seguiu a presença de Bai Ning. Assim que entrou na sala de estar com Bai Ning, Baixo Tal pôde ver outras 3 pessoas. Ele reconheceu Bai Sulan imediatamente, mas não reconheceu Feng Yuxian ou Yuan de imediato. Quem diabos é esse cara? Com certeza não conheço, exclamou Baixo Tal mentalmente ao ver o belo rosto de Yuan. Capítulo 2079. Quando Baixo Tal viu Yuan, suas sobrancelhas imediatamente se ergueram em sinal de perplexidade. Bai Ning deu a entender que eles se conheciam, mas ele tinha certeza de que nunca tinha visto Yuan antes. Seu olhar se voltou lentamente para Feng Yuxian, cuja beleza lhe chamou a atenção. No entanto, ele não a reconheceu imediatamente, pois a aura e o perfume de Feng Yuxian haviam mudado drasticamente desde que ela despertou sua linhagem sanguínea e se livrou da maldição. Ao perceber o olhar lascivo de Baixo Tal sobre seu corpo, Feng Yuxian sentiu um forte desejo de estrangulá-lo até a morte, mas se conteve. O que você está fazendo? Cumprimente o ilustre convidado, disse Bai Ning de repente. Eu te cumprimento. Quem é você? Baixo Tal não conseguiu se conter e perguntou. Bai Ning virou a cabeça bruscamente para encará-lo com um olhar ameaçador, chegando a cerrar os punhos de raiva. Afinal, ela havia lhe dado o nome de Yuan antes de chegarem. No entanto, Yuan falou antes que ela pudesse agir. Faz apenas alguns anos e você já se esqueceu de mim, velha amiga? Alguns anos. Baixo Tal ficou ainda mais confuso, pois havia passado os últimos anos treinando no território do clã do Tigre Branco Celestial e não conhecera nenhum indivíduo novo. Yuan acenou com a cabeça calmamente antes de se levantar para se aproximar de Baixo Tal. Então, usando transmissão de voz, Yuan falou com Baixo Tal. Você já se esqueceu do nosso tempo juntos no terceiro céu? De como você foi completamente humilhado por mim? O rosto de Baixo Tal se contorceu em horror, seus olhos arregalados em choque e descrença. Sem hesitar um instante, ele instintivamente liberou seu cultivo e lançou um ataque contra Yuan. Vê você? Bai Ning exclamou com a voz embargada pelo medo. Ela ficou tão atonita com a ação dele que seu corpo se recusou a se mover. Yuan ergueu a mão calmamente, interceptando o golpe de Baixo Tal com um único movimento. Seus dedos se fecharam em torno do punho, detendo o ataque sem esforço. O quê? Os olhos de Baixo Tal se arregalaram em descrença. Ele tentou se desvencilhar, mas por mais força que usasse, sua mão não se soltava do aperto de Yuan. Era como estar preso em um torno inquebrável. O que significa isso, Baixo Tal, seu pequeno bastardo? Bai Ning finalmente saiu do transe. Num instante, apareceu ao lado de Baixo Tal, agarrando-o pelo pescoço e puxando-o para longe. Yuan soltou-o sem resistência, permitindo que ela o arrastasse. Se você não tiver uma boa explicação, eu quebro seu pescoço aqui mesmo. Ela rugiu. Espere. Por que você está ajudando ele? Foi ele quem me atacou nos céus inferiores, exclamou Baixo Tal. Que besteira. Bai Ning não acreditou nele nem por um segundo. Aquele indivíduo mascarado tinha cheiro de dragão. Tian Yang aqui é claramente um humano. Além disso, ele era apenas um rei espiritual há alguns anos. O olhar de Baixo Tal pousou subitamente em Feng Yuxian, e seus olhos se arregalaram em compreensão. Ele então apontou para ela e exclamou. Essa é a fênix que me ofendeu nos céus inferiores. Tenho certeza de que você também a encontrou. Bai Ning se virou para olhar para Feng Yuxian e franziu a testa. No entanto, ela não conseguia acreditar no que via. Bobagem. Aquela fênix não chegava nem perto do reino dos verdadeiros imortais. O cheiro dela também é diferente. Jovem mestre, posso? Feng Yuxian deu um passo à frente de repente e perguntou. Yuan assentiu calmamente, vá em frente. Ele é todo seu. O quê? Bai Ning ergueu as sobrancelhas, confusa. Contudo, antes que pudesse perguntar, Feng Yuxian avançou como um raio, agarrando Baixo Tal pelo rosto. Com um único movimento fluido, arrancou-o das mãos de Bai Ning e o arremessou contra a parede com uma força estrondosa. Baixo Tal tossiu um bocado de sangue, embora seus ferimentos não fossem nada graves. No entanto, Feng Yuxian não parou por aí. Ela o puxou para longe da parede, apenas para bater com o rosto dele contra ela novamente, implacavelmente, repetidas vezes, até que a parede inteira desmoronou sob os golpes repetidos. Então você gosta de intimidar os fracos e atacar mulheres, é isso? Feng Yuxian rosnou. Hoje vou retribuir o favor por mim e por Xi Meili, e transformar você em um tigre assado. Com uma gargalhada ardente, ela arremessou o corpo de Baixo Tal contra a parede ao lado, fazendo a casa inteira tremer. Senhor Tian Yang, Bai Ning se virou para olhar para Yuan em busca de respostas. O que houve? Perguntou Yuan com uma expressão indiferente no rosto. Eu entendo que você esteja chateada com o ataque, mas pode pedir para ela se acalmar? Vou garantir que ele receba a punição adequada, disse ela. Não seria bom para a imagem do nosso clã se permitíssemos que pessoas de fora machucassem nossos membros, mereçam ou não. Após um momento de silêncio, Yuan suspirou. É isso que está errado com o atual clã do Tigre Branco Celestial. Vocês caíram muito no esquecimento. O que você está? Baixo Tal prejudicou tantas pessoas, causando danos irreparáveis à imagem e à reputação do seu clã. Mesmo assim, vocês continuam a protegê-lo como se fosse um tesouro inestimável. Por quê? Porque ele tem uma quantidade ínfima do sangue de seus ancestrais.
Que patético. Yuan encarou o rosto atônito de Bai Ning com uma expressão calma enquanto continuava. Tenho certeza de que você sabe o que aconteceu com seu ancestral por causa de seu comportamento indisciplinado. Se seu ancestral pôde ser punido, então o que dizer de Bai Shutal? Você está querendo dizer que ele é ainda mais importante que seu ancestral? Bai Ning rangeu os dentes e cerrou os punhos em frustração. Mesmo que eu queira puni-lo, não tenho essa autoridade. Somente o chefe do nosso clã pode tomar tal decisão. Um dos motivos pelos quais Bai Ning tratava Bai Shutal com tanta dureza era porque era tudo o que ela podia fazer. Se continuasse assim, seu pai certamente a puniria. Embora ela fosse a maior gênia do clã e tivesse mais prestígio que Bai Shutal naquele momento, sua linhagem ainda era inferior à dele, e era isso que realmente importava. Isso é só uma desculpa. Uma desculpa esfarrapada, diga-se de passagem. Yuan balançou a cabeça. Entretanto, a sua implacável de Feng Yuxia em Bai Shutal havia se tornado tão intensa que toda a hospedaria desabou sob a pressão. Capítulo 2080. Após espancar Bai Shutal até deixá-lo quase inconsciente, Feng Yuxian soltou e disse, vá em frente e se recupere. Não quero que isso termine muito rápido. Ao ouvir isso, Bai Shutal imediatamente se afastou dela e tomou uma pílula de recuperação. No entanto, ele era apenas um imortal dourado, enquanto Feng Yuxian era uma verdadeira imortal. A diferença entre seus níveis de cultivo era simplesmente grande demais para que ele pudesse fazer qualquer coisa contra ela. Entretanto, a comoção atraiu a atenção de quem estava por perto, mas ninguém ousou se aproximar depois de perceber que Bai Shutal e Bai Ning estavam ali, e apenas observaram de longe. Após se curar, Bai Shutal imediatamente se transformou em sua forma bestial, e apesar da diferença em seus níveis de cultivo, tentou revidar. Ótimo! Se você tivesse desistido muito rápido, minha vingança não teria sido tão satisfatória. Feng Yuxian riu alto enquanto retomava a surra nele. Suas chamas de fênix se espalharam por toda parte como fogos de artifício, envolvendo toda a área em chamas. No entanto, ela não estava usando o verdadeiro fogo primordial, então essas chamas não causaram muito dano. Bai Shutal foi implacavelmente queimado pelas chamas dela. A cada golpe, seu corpo carbonizava, e ele rapidamente tomava uma pílula de recuperação e repetia o ciclo, exatamente como fizera durante sua batalha com Yuan. Por fim, Feng Yuxia invocou o verdadeiro fogo primordial. No instante em que tocou Bai Shutal, seus gritos ecoaram pelos céus. Essas chamas eram implacáveis, agarrando-se a ele como uma maldição, queimando não apenas seu corpo, mas atingindo o âmago de sua alma. Irmã mais velha, por favor, me ajude. Bai Shutal implorou por ajuda. Bai Ning cerrou os dentes e instou Yuan, já chega. Nesse ritmo você vai mesmo matá-lo. Com um semblante indiferente, Yuan respondeu em tom calmo. E se quisermos matá-lo? O que você vai fazer a respeito? Bai Ning rugiu. Por que você está fazendo isso? Você realmente tem algum parentesco com o monarca imortal? Yuan estreitou os olhos e respondeu. Minha preciosa companheira quase perdeu a vida por causa dele. Não só isso, como ele feriu muitas vidas inocentes quando as atacou, sem mencionar as inúmeras outras vidas que arruinou. Irmã, por favor. Bai Shutal continuou a gritar por socorro. Bai Ning não podia mais se dar ao luxo de ficar parada. Apesar de seu ódio por Bai Shutal, permitir sua morte selaria também seu próprio destino. No entanto, Yuan bloqueou seu caminho e disse, se você quiser salvá-lo, terá que passar por mim. Você está tentando começar uma guerra com todo o clã do Tigre Branco Celestial? Ela rugiu. No entanto, Yuan não disse nada e recuperou o número 1 sob o céu. Os olhos de Bai Ning se arregalaram em choque ao ver sua arma. Vê você é. Ela quase não podia acreditar no que via. Isso mesmo. Esta será nossa terceira luta, e também será sua terceira derrota. Seu desgraçado. Bai Ning rugiu, seu cultivo de verdadeiro imortal irrompendo como uma represa se rompendo sob pressão. Como ousa me enganar usando o nome do monarca imortal? Vou te esfolar vivo. No instante seguinte, Bai Ning e Yuan entraram em confronto, e suas trocas de golpes desencadearam ondas violentas que se espalharam pelo território do clã do Tigre Branco Celestial. Prédios desmoronaram sob a pressão, e os membros do clã fugiram em pânico como gatos assustados. A evolução de cultivo desse desgraçado passou de imperador espiritual para imortal prateado em apenas alguns anos? O que diabos ele andou fazendo desde o nosso último encontro? Bai Ning ficou chocada com o progresso de cultivo de Yuan, sem mencionar sua força avassaladora. Apesar de anos de treinamento implacável, Bai Ning se viu completamente dominada por Yuan. Forçada inteiramente à defensiva, ela não conseguiu vislumbrar uma brecha para contra-atacar. No entanto, Yuan nem sequer estava lutando com toda a sua força e estava apenas brincando com ela como já havia feito antes. Claro, Bai Ning percebeu isso, mas não havia nada que ela pudesse fazer. O que está acontecendo? Como as coisas chegaram a esse ponto? Bai Sula murmurou com a voz embargada, enquanto permanecia em meio aos escombros da casa de hóspedes. Tudo aconteceu tão rápido que ela não conseguiu compreender a situação. Moça, precisamos sair daqui imediatamente, gritou a serva de Bai Ning, agarrando-a e levando-a rapidamente para longe. Enquanto isso, a serva de Bai Shutal correu em direção ao corpo ferido de seu mestre. Ela sabia muito bem que se não tentasse ao menos salvá-lo, enfrentaria uma punição severa, provavelmente a pena de morte. Por que você ainda está ajudando ele depois de tudo que ele fez com você? Suma daqui se não quiser ter uma morte inútil. Feng Yuxian a advertiu. Mesmo se eu não tentar, vou morrer. Apesar de estar apenas no reino da ascensão imortal, o servo correu para ajudar Bai Shutal. No entanto, Feng Yuxian a nocauteou antes mesmo que ela pudesse alcançá-lo. Em seguida, com um movimento rápido das mangas, ela enviou o corpo inconsciente da serva para longe. Pronto. Você tentou. Feng Yuxian murmurou antes de voltar sua atenção para Bai Shutal, que tentava fugir enquanto seu corpo ainda estava envolto em chamas. E onde você pensa que vai?
Feng Yuxian imediatamente correu atrás dele. A comoção da batalha abalou todo o clã do Tigre Branco Celestial, com tamanha intensidade que chegou até o santuário interno. Alarmados pelo caos, os anciãos imediatamente presumiram que estavam sob ataque e entraram em ação. Contudo, estavam bastante distantes e precisariam de vários minutos para chegar ao local. Enquanto isso, Feng Yuxian continuou a torturar Baixo Tal, que havia retornado à sua forma humana numa tentativa de apagar o fogo. Mesmo que eu não consiga te matar hoje, vou garantir que você nunca mais machuque outra mulher. Feng Yuxian rosnou, apontando repentinamente o dedo para a região entre as pernas de Baixo Tal. Queimem essa coisa vil, ordenou ela, e suas chamas irromperam com intenções assassinas. No instante seguinte, uma onda de fogo primordial verdadeiro explodiu na virilha de Baixo Tal, incinerando sua masculinidade num instante e apagando qualquer vestígio de sua identidade como homem. Argue! Baixo Tal soltou um grito de gelar o sangue, estridente e lamentável como de um porco abatido, antes de desmaiar de agonia. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!